Nezir está com um laço de cabelo nas mãos e lembra quando uma das funcionárias deu alguns laços de cabelo para Doruk porque ouviu dizer que queria ser igual ao Sr. Nezir. A mulher da peruca mafiosa sorri e prende seus cabelos. No café de Henry Bahar ela atende alguns clientes e Atice percebe que sua filha está com uma cara triste. Ela se aproxima dele e pergunta o que está acontecendo. Bahar diz que teve uma discussão com Seida porque ela lhe disse que permitiu que Sarp ficasse mais alguns dias com eles. Seida disse a ele que foi culpa de Sarp que Elis morreu e Arif foi para a prisão e ele pensa que eles se reconciliaram, embora não seja o caso. Bahar avisa a mãe que vai esperar Seida se acalmar para conversar com calma e voltar a atender outros clientes. Atice com raiva vai até a cozinha e exige que Seida não incomode sua filha Bahar. Talvez eles não se lembrem de tudo o que passaram. Seida conta a Atice que Bahar não viu sua amiga morrer em seus braços, ela não foi presa ou assassinada. É verdade que passou por momentos difíceis, mas agora está seguro. Atice pergunta o que acontece com os filhos, a única coisa que eles desejam é o pai. Seida chora e conta que os viu, mas também viu os filhos de Elis chorando incontrolavelmente sobre o túmulo da mãe. Atice lembra que ela não foi a única que sofreu esses momentos. Ele também testemunhou a morte de Elis e como Arif foi injustamente preso. Porém, sua filha lutou contra a morte e uma doença forte não permitirá que ninguém a machuque. Seida encara Atice e diz que se ele vai ficar do lado de Sarp é melhor esquecê-la completamente. Atice não diz nada e sai da cozinha. Bahar termina de servir a mesa e recebe a visita do Dr. Yale. Eles se abraçam e se sentam para conversar. Bahar conta a ele que hoje Bora e Doruk finalmente se encontraram novamente na escola. Yale diz a ele que ela estava desaparecida há muitos dias e até faltou a vários exames médicos. É melhor ir ao hospital amanhã para um check-up. Bahar diz a ele que amanhã ele deve ir à polícia para prestar depoimento sobre o assassinato de Elis. Ele irá com o advogado de Arif, e Yale pede que ele encontre tempo para cuidar de sua saúde de qualquer maneira, pois é algo muito importante. Bahar diz quem vai falar com ele então para sair um pouco. Ela se levanta para oferecer um café para Yale que continua conversando com Atice. Azim chega em um caminhão na casa de Atice carregando a caixa que Nezir enviou. Ele toca a campainha e Sirin abre a porta. Como Bahar não está em casa, Azim entrega-lhe a caixa, Sirin, e pede-lhe que lhe diga que foi enviada pelo senhor se outra pessoa tentar abri-lo, algo ruim pode acontecer. Surpreso, Sirin apenas diz que está tudo bem e entra com a caixa. Ela deixa-o sobre a mesa e senta-se para ver televisão, mas está muito curiosa para saber o que tem dentro dele. Sirin tenta não olhar para a caixa, mas finalmente não aguenta e se aproxima dela. Ela abre a caixa pela lateral e tira um pedaço de pano. Sirin diz que aparentemente é um vestido e talvez, assim como nos filmes, Nezir se apaixonou por Bahar e está lhe dando um vestido de presente, embora ela não entende que ele vê a irmã se ela é pálida e não tem estilo nenhum. Por outro lado, vemos que Arif e Kisme chegam ao refeitório de Henry. Arif vê Bahar por alguns segundos atendendo alguns clientes e um grande sorriso aparece em seu rosto. Bahar vira o olhar e ao vê-lo fica tão surpreso que caminha lentamente em sua direção e de repente lhe dá um grande abraço. Bahar então agradece a Kisme por tirá-lo da prisão e diz que não sabe como irá retribuir tudo o que fez por eles. Kisme apenas responde que está fazendo seu trabalho e entra no refeitório para deixá-los conversar. Bahar diz a Arif que ela estava seriamente preocupada com ele. Então ele pegou a mão dela e os dois entram felizes e cumprimentam Atice. Então Bahar vai buscar Seida para a cozinha e a leva para o refeitório. Quando ela vê Arif, Seida o abraça e pergunta o que aconteceu, se ele achava que eles tinham dado ele uma sentença de 15 anos. Todos os clientes olham para ele surpresos e Kisme rapidamente esclarece que sua inocência foi provada. Atice e Seida voltam ao trabalho e Kisme sai por um momento para deixá-los sozinhos. Os dois se sentam, se encaram e não conseguem parar de sorrir. Arif pergunta a Bahar se eles não serão mais perseguidos por aqueles homens e Bahar responde que espera que sim, embora não entenda o motivo de tê-los libertado. Arif diz a ele que talvez alguém o tenha avisado sobre a polícia e ele não teve escolha. Bahar sorrindo diz a ele que os dois estão juntos novamente e agora podem ser felizes. Arif pergunta se ele vai ficar na casa de Atice e Bahar responde que sim, pois eles sentiam muita falta um do outro. Aí ele também pergunta a ela sobre Sirin e Bahar apenas diz que ela ainda é louca. Os dois riem enquanto Atice os observa.
Kismet volta para buscar Arif e os dois se despedem de todos e saem do refeitório. Enquanto caminham, Arif diz à irmã que não quer manter o relacionamento deles em segredo, ele quer que todos saibam que ele tem uma irmã como ela e que ele não deveria se importar com o que Yusuf diz. Kismet responde que ele também quer todos saber que ele é irmão dela. Os dois se abraçam com muita alegria. Sirin está prestes a abrir a caixa, mas nesse momento alguém bate na porta e ao abri-la percebe que é Sarp. Ela permite que ele entre e se senta na sala. Sarp diz que ela não deveria ter medo. Sirin se levanta e pergunta por que ela deveria ter medo dele. Sarp diz que se fosse ela teria. Só isso. Sirin com raiva lhe conta que a caixa que está sobre a mesa foi enviada para sua esposa. Sarp fica curioso, mas decide não abri-la. Sirin diz a ele que talvez seja a coisa certa a fazer, pois se o fizer o namorado de Bahar poderá ficar muito chateado. Sarp se aproxima de Sirin e diz que sabe quais são suas intenções, mas não conseguirá nada. Além disso, Bahar não tem namorado. Sirin pede que ele não esqueça a existência de Arif, mas Sarp apenas diz que duvida que consiga enviar um presente da prisão. A certa altura, Arif chega ao seu bairro e é muito bem recebido por Enver e todos os vizinhos do bairro. Várias pessoas o cumprimentam e o abraçam. Enver animadamente pede que ele se sente e tome chá com todos. Arif pergunta se eles viram seu pai, mas seus amigos respondem que não. Enver pergunta se eles não saíram da prisão juntos. Arif responde que sim, mas foi a outro lugar, ao refeitório, para ver Bahar, Atis e Seida. Enver diz a ele que Nizam e Doruk ficarão muito felizes em vê-lo quando voltarem da escola. De repente, Yusuf entra na vizinhança e todos o cumprimentam, mas ele fica muito irritado e simplesmente entra no prédio sem dizer nada. Mais tarde, Arif vai até o apartamento e se arruma, depois sai e avisa Yusuf, que está no refeitório, que vai buscar as crianças na escola e avisar Enver. Yusuf diz que está bem, mas quando Enver retorna Yusuf apenas diz que não sabe para onde Arif foi. O que eles não sabem é que Sarp também está a caminho da escola. Henry e Vil já estão voltando para Istambul depois de terem ido para sua cidade natal. Lá se encontraram com a mãe de Seida e Henry descobriu que Seida tem um filho. Henry pede à prima que não conte a ninguém o que descobriu e conta porque sabe que gosta de criar boatos e entrar na vida das pessoas. E Vil pergunta por que isso é tão importante. Henry diz que é segredo de Seida e não é da conta deles. Se ele guardou o segredo, deve ter a sua razão. E Vil apenas tenta continuar a semear dúvidas na mente de Henry. Munir sai da casa de sua, entra no carro e lembra da conversa que teve com seu irmão Azim quando se conheceram. Azim disse a ele que já sabia que o advogado chamaria a polícia e que a polícia informaria Nezir. Munir pergunta se foi graças a ele que eles foram salvos. Azim responde que não exatamente. Nezir mandou buscá-lo antes que a polícia o notificasse e ordenasse que libertasse todos pela manhã. Porém, logo após essa ordem, Nezir recebeu a ligação e ordenou ao seu informante que não detivesse os policiais, mas apenas os distraísse por algumas horas. Depois de desligar, ele mudou de ideia sobre o horário e ordenou que fossem liberados imediatamente. Nezir também o avisou que quando todos fossem libertados ele deveria descobrir quem vazou a informação sobre sua localização para o advogado Kismet. Munir disse a seu irmão que, como foi ele quem vazou a informação, ele deveria fugir antes que Nezir descobrisse ou ele morreria. Azim disse a ele que mesmo sua não é alguém que possa se esconder dele. Munir disse a ele que ele não teria outra saída a não ser matar Nezir. Azim ficou pensando. Arif e Sarp esperam do lado de fora da escola de Nizam e Doruk e não notam a presença um do outro. Nizam sai e o primeiro que vê é Sarp, ela o abraça e Arif fica muito surpreso. Nizam avisa ao pai que eles podem ir para Doruk, mas quando ele se vira vê Arif, sorrindo, corre para abraçá-lo. Sarp não consegue acreditar, mas se contém por causa da filha. Ele pede a Nizam para ir buscar Doruk e depois voltar para ele. Nizam, com um pouco de medo de que briguem, escuta e vai atrás do irmão. Sarp pergunta a Arif o que ele está fazendo lá, se deveria estar na prisão. Arif pergunta se há algum problema com sua libertação. Ele nunca pensou que o encontraria, pois como sabe a polícia ainda o procura. Um Sarp furioso se aproxima e exige que ele vá embora antes de matá-lo. Arif diz a ele que por respeito às crianças não lhe mostrará quem venceria aquela luta. Nizam vem correndo com seu irmão que tenta abraçar Arif,
mas Nizam não permite. A menina tem muito medo da reação do pai. Arif apenas diz que está feliz em vê-los e se despede. Sarp o impede e ordena que nunca mais visite os filhos na escola. Ele é o pai e quem deve fazer isso é ele. Arif não diz nada e vai embora. Sarp avisa aos filhos que eles vão de ônibus, mas Doruk diz que prefere viajar de carro. Nizam pede a seu irmão que apenas obedeça. Sarp lembra quando Munir o informou que a única condição sob a qual Nezir o deixaria viver seria retornar à sua vida anterior e deixar todos os luxos com sua. Ele deveria começar sem um tostão e deu sua carteira de identidade como Sarp Sesmele. Se não obedecessem seriam punidos. Antes de partir, Sarp ouviu seus bebês chorando e pediu a Peril que se despedisse deles. Peril e Su estão caminhando e Sua pede a filha para sair de férias com os filhos. Peril diz-lhe que não quer viajar, quer ver Istambul agora que já não precisa de se esconder. Sua pede-lhe que reconsidere, pois não devem subestimar Nezir porque não sabem as suas intenções. Então Sua diz a Peril que sabe muito bem que tentará ajudar Sarp pelas costas. Ela fará isso porque é uma mulher de bom coração. Peril diz ao pai que ela não é estúpido o suficiente para ajudar Sarp a viver uma vida boa e feliz com Bahar. O velho careca diz a ela que sabe que ela ainda está em Amore, portanto, ainda pode cometer erros, então é melhor você parar de pensar tanto em Sarp quanto em Bahar. Peril garante ao pai que não pensam neles, mas seus olhos se enchem de lágrimas. Sarp e seus filhos descem do ônibus e caminham em direção à casa. Doruk e Nizam ficam muito felizes e pedem ao pai que lhes conte uma história sobre ele e sua mãe, já que ela contava tudo que os dois faziam quando estavam juntos. Sarp relembra alguns desses momentos e também conta uma história. As crianças não param de sorrir. Os três chegam na casa de Atice e Sirin abre a porta para eles. Ao entrar, Doruk olha a caixa sobre a mesa e tenta abri-la, mas Nizam a reconhece e proíbe o irmão de tocá-la. Sarp apenas pede que o acompanhem até a cozinha para comer alguma coisa. Doruk sai com ele e Sirin pergunta a Nizam por que ele ficou chateado ao ver a caixa. Nizam lembra que sua mãe chorou incontrolavelmente ao ver este vestido. A menina confia na tia e diz que é um vestido de noiva. Ele o viu quando eles estavam na casa onde moraram nos últimos dias. Sarp pede que a filha venha até a cozinha e Sirin, sorrindo, diz que aparentemente eles têm namorado em casa. Sirin vai até a cozinha e avisa aos sobrinhos que tem uma surpresa para eles. Ela os leva para a sala e lhes entrega algumas camisetas. As crianças muito felizes vestem-no e vão à cozinha mostrá-lo ao pai. Quando Sarp olha para eles, ele não consegue acreditar. São camisetas com o rosto do Sirin estampado e nas costas uma frase que diz: "Amo muito minha tia Sirin." Sarp finge sorrir e diz que eles são fofos. Sirin avisa que então mandará fazer alguns para ele e Bahar. Dessa forma, você pode exibi-los como uma família. Nesse momento Enver chega em casa e as crianças correm para cumprimentá-lo. Vendo suas camisas Enver fica maravilhado. As crianças voltam para a cozinha e Enver exige que sua filha tire aquelas camisas das crianças agora mesmo. Sirin ele pergunta aos sobrinhos, mas eles recusam. Aí Enver pergunta sobre a caixa que está em cima da mesa, pega e diz que seria melhor deixar dentro do quarto. Sirin entra e também pergunta ao pai por que ele voltou hoje mais cedo. O que aconteceu é que Yusuf pediu a Enver que não trabalhasse mais no refeitório, já que eles voltaram e ele o fez quando Arif não estava presente. Enver não responde nada a Sirin, que lhe diz que de qualquer maneira tem boas notícias. Ele pediu-lhes 2 tabuleiros de bolos para o seu café e os antigos clientes da sua alfaiataria estão a regressar e até trazem eles próprios os tecidos para fazerem os seus retoques. Isso porque o outro alfaiate da vizinhança acabou sendo muito caro e um pouco rude. Enver está muito animado com a notícia, mas se pergunta por que o outro alfaiate mudou. Sirin diz a ele que ele não deve se preocupar com isso nem ficar triste, pois agora ele tem um emprego. Enver diz a ele que ele não está triste. Na verdade, foi um bom dia porque Arif saiu da prisão e voltou para casa. Sirin sorri e sai diretamente da sala para avisar aos sobrinhos que Arif foi libertado. Enver rapidamente a interrompe e a corrige, dizendo que Arif voltou de sua viagem. As crianças e Sarp contam que já sabem por que ele foi procurá-los na escola. Sirin diz que está tudo bem e vai para seu quarto. As crianças também entram no quarto de Enver, que se senta ao lado de Sarp e pergunta se ele finalmente foi ver Sua. Sarp responde que sim e eles garantiram que não havia nada com que se preocupar.
Ele tira a carteira de identidade da carteira, onde aparece com o nome Sarp Sesmele. Enver pergunta como é possível que tudo tenha tomado esse rumo. Sarp admite que não sabe. O homem que Mert matou foi dado como morto em um acidente não por arma de fogo, então a única vez que a polícia o procurou foi quando ele estava desaparecido. Enver diz a ele que eles podem usar o computador de Sirin para descobrir seu perfil no site do governo e ver o que encontram. Sirin dá-lhes o seu computador e diz-lhes que podem apagar o histórico se quiserem. Sarp entra na página, mas pedem-lhe uma palavra-passe e ele não consegue aceder. Ambos ficam pensando. Por outro lado, vemos Henry e Vil ainda no carro voltando para Istambul. Henry pergunta à prima por que ela está tão quieta e ela diz que só está pensando no filho de Seida, porque se pergunta quem é o pai dele. Ele não consegue imaginar a cara daquele homem se de repente descobrisse que tinha um filho. Henry para o carro e com raiva pede para ele sair, e Vil pede desculpas e promete não dizer mais nada. Ao mesmo tempo, vemos Atis e Bahar voltando para casa. São recebidos por Nizam e Doruk que lhes mostram alguns desenhos que estavam fazendo. Bahar e Atis notam as camisetas estampadas com a foto de Sirin, mas não tem escolha a não ser dizer que são fofas, embora Bahar esteja com muita raiva por dentro. Todos vão para a sala e Enver os recebe quando saem do quarto. Ele e Atis se entreolham sem conseguir acreditar no que a filha fez com aquelas camisas. Então Enver avisa que tem novidades, e é que aparentemente seus ex-clientes o procuram para que ele possa trabalhar como alfaiate. Atis, Bahar e as crianças o parabenizam e o abraçam. Nesse momento Evil chega em casa, cumprimenta a todos e entra em seu quarto. Então Atis abre a porta para Sarp que chega com algumas compras de comida. Ele entra na cozinha e as crianças o seguem. Enver diz a Bahar e Atis que Nizam e Doruk não param de seguir o pai e querem estar sempre com ele. As crianças saem da cozinha com muitos chocolates que o pai comprou para elas e perguntam se podem comer. Bahar avisa que comerão depois do jantar. Ela pega os doces e os deixa na mesa da cozinha. Sarp também entra e Bahar diz a ele que ela não criou os filhos dessa maneira, ela poderia apenas ter comprado um chocolate. Nizam e Doruk tiveram uma vida simples, mas são felizes e ele não gostaria que mudassem por ele. Sarp não diz nada. Os dois voltam para o quarto onde Sirin também está agora. Ela avisa a irmã que chegou hoje um pacote enquanto Enver vai buscar a caixa. Nizam avisa a mãe que é a mesma caixa que lhe deram na casa onde estavam. Bahar se lembra da caixa e do que tem dentro. Sirin a coloca na frente dela com entusiasmo e pede que ela abra, mas Bahar responde que ela fará isso mais tarde e devolve a caixa para o quarto. Evil sai do quarto e avisa que está com muita fome porque Henry não queria parar para comer em nenhum momento. Atis aproveita a situação e pede a Sirin que entre em contato com Henry para convidá-lo para jantar. Sirin surpreso diz que está tudo bem. Ela liga para ele e junto com Atis o convidam. Henry aceita. Atis e Sirin vão para a cozinha. Sirin pergunta por que ela decidiu convidá-lo para ir à casa de repente. Atis diz que lembra que Evil já sabe sobre sua. Ela só quer saber se ela mencionou algo sobre isso para Henry no caminho. Sirin, rindo, diz a ele que acha que não disse nada ou teria contado por telefone. Atis apenas diz que está esperando. A garota louca e ondulada diz que vai ficar fofa e trocar de roupa. À noite, Bahar leva as crianças para o quarto depois do jantar e volta para a mesa onde todos estão jantando com Henry. Ele agradece a Atis pelas almôndegas que ela fez e diz que estão deliciosas. Evil diz ao primo que achava que não gostava de almôndegas, mas esta noite está comendo muitas. Henry deixa claro para ele que isso foi quando ele era criança, mas agora ele pode comer qualquer coisa. Sirin pergunta como foi a viagem e se conseguiram concretizar a venda. Henry responde que não porque o comprador quis consultar a esposa e foi cancelada. Porém, eles conseguiram visitar a mãe de Seida. Atis, ao ouvir isso, começa a tossir de choque e muda de assunto perguntando a Bahar onde estão as crianças. Bahar diz que eles estão brincando e se levanta para levar alguns pratos para a cozinha. Ela pergunta a Atis quando a máquina de lavar louça será entregue e Sirin, rindo, responde que nunca. Atis pede para ela calar a boca e apenas diz que será em breve. Poucos minutos depois, Henry sai de casa e agradece pela comida. Ele se despede de todos, entra no carro e vai embora. No quarto de Atis, ela e Enver decidem contar a Bahar a verdade sobre a máquina de lavar louça e Bahar diz que não entende por que fizeram isso.
Enver diz a ele que as crianças realmente o amavam e só estavam tentando fazê-las felizes. Sarp entra na sala e os ouve, depois diz que pode comprar um para eles se concordarem. Ninguém responde. Sarp sai novamente. Bahar pede desculpas por deixar Sarp ouvir aquela conversa. Seida e Arif estão jantando no apartamento de Seida e ela pergunta como foi ficar tantos dias na prisão. Arif responde que prefere não falar sobre isso, embora tenha afetado muito mais seu pai, Yusuf, do que ele. Seida pergunta como ele conseguiu o advogado, já que ela apareceu do nada para ajudá-los. Arif apenas diz a ela que eles tiveram sorte de tê-la para defendê-los. Seida pensa um pouco e também pergunta se ele sabe alguma coisa sobre Bahar ou se vai voltar. Arif diz que ainda não sabe porque está com a mãe. Percebe que Seida para de comer e pergunta se aconteceu alguma coisa entre ela e Bahar ou se eles discutissem. Seida apenas diz a ele que é tudo por causa de Sar. Desde que aquele homem apareceu ele arruinou a vida de cada um deles e ela discutiu com Bahar porque não suporta que tenha que continuar morando com o ex-marido. Surpreso, Arif pergunta se o que ele acabou de dizer é verdade. Bahar está morando sob o mesmo teto que Sar. Seida responde que sim. Arif começa a se desesperar ao se lembrar do primeiro beijo que deu com Bahar e do momento em que a pediu em casamento. Arif anda por toda parte e começa a chorar. Ele finalmente olha pela janela e não consegue parar de pensar porque não consegue acreditar que Bahar e Sarp moram juntos. Nizam e Doruk se preparam para dormir, mas antes disso Doruk pede à mãe que abra a caixa que lhe enviaram. Sirin sorri e diz que é uma ótima ideia. Ela mesma vai até a caixa e a deixa na frente de Bahar. Quem sabe eu deveria abri-lo de uma vez por todas. Ela retira o laço da caixa e ao abri-la percebem que não se trata de um vestido de noiva, é um tradicional traje infantil para a cerimônia de circuncisão. Doruk, muito feliz e animado, diz que seu tio Nezir lhe enviou o terno e o veste. Bahar fica um pouco confuso e Sirin para de sorrir ao ver que não é o que ela esperava. Todos permanecem em silêncio observando quão pouco Doruk gosta de seu traje. Por outro lado, vemos Peril entrando no quarto onde está seu pai. Ela procura seu telefone em todos os lugares e não consegue encontrá-lo. Sua pede que ele não procure, pois mandou consertar porque viu que estava com a tela quebrada, então ele lhe dará uma nova e melhor. Peril com raiva pergunta por que ele pegou o celular dela sem permissão. Ela tem coisas lá que precisa com urgência. Sua pergunta o que ela quer daquele telefone se ela acha que quer apagar vestígios do passado. Peril confessa que lá ela tinha as fotos que Sirin tirou dela e de Sar. Surpreso, sua pergunta por que você quer essas fotos, talvez ele as mostre para Bahar. Peril permanece em silêncio. Ao mesmo tempo, na casa de Atice, Sirin entra no quarto de Ivil pedindo secador de cabelo, mas Ivil responde que não o tem. Ela a interrompe e pede a Sirin que não vá embora. Sirin, sorrindo, diz a ele que sabia que ele voltaria para ela implorando por dinheiro como fazia antes. Ivil diz que isso não é necessário. Na verdade, ele agora lhe dará 20.000 liras sem objeção. Do contrário, você perderá Henry para Seida. Sirin diz a ela que ela não acha que isso vai acontecer, já que Henry nunca notaria uma mulher como Seida que não tem classe nenhuma. Ivil pergunta se ele também não faria isso ao descobrir que é o pai do filho de Seida. Sirin fica surpreso, mas logo começa a rir e pergunta a Ivil se ele acredita seriamente que quem ele realmente se importa é Henry. Ivil olha para ela confuso e pergunta se ela está pensando em ir atrás de Sarp novamente. Sirin acena com a cabeça. Na mansão de sua o homem traz o telefone antigo de Peril e também um novo. Peril pega seu celular antigo e procura rapidamente as fotos. Ela vê que eles ainda estão lá e começa a transferi-los para o novo celular. Sua pergunta o que ela quer alcançar com tudo isso, ela pensou que já havia desistido do Sarp. Peril começa a chorar e gritar dizendo que sente uma grande raiva dentro de si. Tudo que ele consegue pensar é que se sente contra Sarp, contra Bahar e contra todos. Ela quer mandar essas fotos para Bahar e arruinar completamente a vida deles, porém depois de um momento, ela se sente e diz que sabe tudo o que eles passaram e fica com vergonha de pensar em enviar aquelas fotos. Ele sabe que sua raiva retornará e não sabe se está enlouquecendo. Sua abraça e implora que apague aquelas fotos, mas Peril diz que não. Ela sabe que não é bom que Sarp e Bahar tenham um relacionamento ruim porque ele voltaria e eles teriam Nezir como inimigo novamente. Ela se levanta, mas sua impede e pede que ela esqueça Sarp.
Ela deve pensar apenas nos filhos e em si mesma. Peril olha para ele com tristeza e depois vai embora. No dia seguinte, Sua entrega um documento a Munir e diz-lhe que Sarp deve assiná-lo e depois levá-lo ao notário para fazer as respectivas transferências. Munir pergunta se ele vai deixar Sarp sem nada e Sua diz que sim, ele ficará sem um tostão por ter machucado tanto a filha. Ele pergunta a Munir se ele tem alguma objeção a isso e Munir diz que não, embora ambos saibam que o dinheiro de Sarp foi ganho por ele mesmo através de seu trabalho e Sua não precisa dele. O velho careca diz a ele que é exatamente disso que se trata, tirar de Sarp algo que ele precisa. Ele ordena que Munir não se volte contra ele, pois não deixará sua filha viver na miséria por causa de um homem que a abandonou. Peril entra na sala, cumprimenta o pai e entrega um envelope a Munir. Ela manda que ele leve para Bahar. Sua pergunta se é dinheiro, mas Peril diz que não e pede que ele não interfira mais na vida dela. Ela ordena que Munir não saia até ver que Bahar abriu o envelope. Munir obedece. Nezir está no jardim arrumando algumas flores e olha para o pátio onde estão vários jogos que ele instalou para Nizam e Doruk. O gangster olha para eles com nostalgia enquanto se lembra de uma noite em que estava na sala olhando um álbum de fotos. Doruk se aproximou dele para vê-los juntos e disse que ele não tinha nenhuma foto com seu pai Sarp, enquanto sua irmã tem muitas. Ela não tem porque o pai dela morreu antes de ele nascer, mas depois ele voltou para a vida, assim como seu filho Mert pode retornar. Nezir olhou para ele com lágrimas nos olhos. Doruk pegou um porta-retratos e disse a Nezir que quando ninguém estava olhando, ele tirou a foto de seu pai. Disse que sentia muita falta dele e o beijou. Nezir começou a chorar incontrolavelmente e Doruk enxugou as lágrimas. O garotinho disse para ele não chorar ou seu filho não voltaria. Nezir apenas disse que tentaria sorrir a partir de agora. Eles continuaram olhando o álbum e Doruk apontou para a foto de Mert no dia de sua circuncisão. Ele estava usando um lindo terno para a cerimônia e Doruk disse que era um terno muito lindo. Nezir perguntou se ele já tinha feito uma cerimônia e Doruk respondeu que não, mas um dia ele teria uma. Nezir perguntou o que ele queria de presente para aquele dia e Doruk pediu-lhe um terno tão lindo quanto o de seu filho no dia de sua cerimônia. Nezir disse que tudo bem e Doruk cobriu seu rosto com beijos de gratidão. Então Doruk voltou para sua mãe e Nezir, chorando, beijou a foto de seu filho, assim como Doruk fez. Ele então chamou um guarda e ordenou que Azim fosse ao seu escritório. Como podemos ver, o motivo da libertação de todos em sua casa foi de Doruk. Nezir decidiu que o menino tinha o direito de crescer com o pai. Nezir olha para o parque infantil e repete as mesmas palavras. Pede que voltem, pois sente muita falta deles. Sarp, Bahar e Atice saem com as crianças da casa. Bahar pergunta se não vão pegar táxi, mas as crianças dizem que viajaram de ônibus e preferem assim. Bahar, surpreso, diz que está bem e junto com Atice se despedem dos filhos. Sarp caminha com os filhos para levá-los à escola e Doruk diz ao pai que ele é muito mais bonito do que ele porque seu rosto é liso e ele não tem barba. Nizam conta que seu irmão sempre reclama quando Arif o beija porque sua barba também coça. Sarp apenas fica pensativo e Nizam se sente mal por ter nomeado Arif. Sarp para e pede aos filhos que não se sintam culpados por terem pessoas que amam. Ele não ficará bravo porque sentem apreço por Arif. Os filhos o abraçam e continuam caminhando. Enquanto isso, Bahar e Atice caminham até uma avenida e param para esperar o ônibus. Bahar diz à mãe que agora terá que organizar a cerimônia de circuncisão de Doruk, que é cara. Atice pede que ele não se preocupe com isso. Além disso, ele deve aproveitar o fato de Sarp ter dinheiro para poder ajudá-lo na preparação de tudo. Bahar se lembra de quando seu filho ficou muito feliz ao receber o terno de Nezir. O garotinho se olhou no espelho e contou tudo a todos ele queria para sua festa. Atice e Bahar entram no ônibus e se sentam. Atice diz à filha que vai contar algo a ela e espera que ela não fique com raiva. Se ela quiser tentar um relacionamento com Sarp novamente, ela deveria apenas fazer isso e não se sentir envergonhada com os outros. Cada pessoa tem sua história, então cada pessoa é a única que pode julgar suas ações e escolher o caminho de sua felicidade. Bahar não fala nada. Atice deixa claro que tem um grande apreço por Arif, mas ao ver os filhos tão felizes com o pai, ela não consegue deixar de pensar nisso. Ela pede que ele pense bem e tome a melhor decisão. Se ele quiser continuar seu relacionamento com Sarp, que assim seja. Bahar apenas olha para a mãe e se apoia pensativamente em seu ombro.
Enver está em casa cuidando novamente de seu negócio de alfaiate e tirando medidas para um vizinho. Sirin o cumprimenta e diz que irá à cozinha preparar os bolos para levar ao refeitório. O vizinho pergunta a Enver quem é o homem que está hospedado em sua casa há alguns dias, pois todos estão curiosos. Enver olha para a cozinha esperando que a filha não esteja ouvindo e diz que é o genro, marido da filha mais velha. O vizinho pergunta se o marido de Bahar não morreu. Enver responde que voltou e é uma história um pouco complicada. Sirin calça os sapatos, se despede e sai de casa. Enver recebe um telefonema de Arif, que lhe dá a boa notícia de que recebeu uma encomenda de camisetas e querem que ele seja o alfaiate que as confecciona. Enver, muito feliz, agradece e desliga a ligação. Arif pensativamente diz a um de seus amigos que Bahar e Seida estão trabalhando e Enver precisa de ajuda para trabalhar. Seu amigo lhe diz que o importante é que ele tem um emprego e que ele vai dar um jeito. Henry chega ao refeitório e vê Bahar trabalhando na caixa registradora. Bahar diz a ela que ela gostaria de fazer outra coisa, porque não há muitos clientes e ela não quer apenas ficar sentada ali. Henry diz que está tudo bem e então ele pode servir nas mesas e ficará no caixa. Atício cumprimenta e pergunta para quem são as flores que ele carrega nas mãos. Ele responde que não são para ninguém, comprou para colocar nas mesas, entra na cozinha e pede a Seida que as organize nos vasos. Seida diz que ele está bem e pergunta o que ele fez ontem, pois ela sabia que era a cidade. Henry se aproxima dela e diz que só foi fazer negócios, embora não tenha corrido muito bem. Ele diz que embora ela não o quisesse, ela ainda foi visitar a mãe, mas ela não estava em casa, ela estava no hospital com um filho porque ele estava com febre. Seida, assustada, pergunta o que ele quis dizer e ele rapidamente pega o telefone dela e liga para a mãe, mas ela não atende. Henry pede que ele se acalme, pois isso acontece com todas as crianças e se fosse algo mais sério com certeza contariam para ele. Seida o encara e diz que eles não fariam isso. Henry empresta o celular para ele ligar e a mãe de Seida atende. Ela apenas exige que ele mande dinheiro e avisa que Arda teve alta. Desligando imediatamente a ligação, Seida conta a Henry o que lhe contou e diz que espera que ele esteja bem. Henry se aproxima de Seida e pergunta seriamente por que ela não havia contado a ela que Arda era seu filho. Seida começa a chorar e diz que não fez isso porque não quer explicar a ninguém porque ela não mora com ele, eles são assuntos privados. Henry pergunta por que ela esconde o filho e Seida responde que às vezes é preciso fazer isso. Henry não diz mais nada e sai da cozinha. Por outro lado, vemos Sarp e Munir saindo do cartório. Sarp diz que voltou a ser um homem pobre e olha em uma vitrine uma nova máquina de lavar louça, a mesma que gostaria de comprar para Enver e Atice. Munir lhe oferece uma carona em seu carro. Chegando lá, Munir informa que usará todo o seu dinheiro para Peril e os filhos. Sarp diz que pelo menos não se sentirá em dívida com eles. Além disso, deveriam ficar gratos só de pensar onde estavam há alguns dias, trancados em um quarto com todas as necessidades. Depois de tudo que passou, ele não se importa com dinheiro. Munir conta que Peril mandou um envelope para Bahar, mas talvez ele possa entregá-lo. Sarp diz que sim, pega o envelope e olha para ele. Ele então diz a Munir que não pode arriscar e abre. Não sabemos o conteúdo do envelope, mas Munir e Sarp se entreolham surpresos. Sarp pede que ele pare e Munir pergunta por que eles estão parando ali. Sarp diz a ele que está à sua antiga loja. Vemos que ele olha feliz para a loja de equipamentos esportivos que administrava anos atrás e entra no local. Sirin entra na cozinha do refeitório com os bolos. A mulher louca e ondulada encara Seida e diz que ela trabalha tanto como se fosse problema seu. Seida não responde nada, mas Sirin, sorrindo, pergunta por que ela não lhe conta que este negócio, embora não seja dela, pertence ao seu filho. Seida fica maravilhada e seus olhos se enchem de lágrimas sem conseguir dizer uma palavra. Sirin pega uma das flores que Henry trouxe sorrindo, sai para o refeitório. Ela coloca a flor no cabelo e se despede de Henry que vai até a cozinha e pega o buquê de flores, mas encontra Seida sentada no chão. Ele pede a Bahar que cuide dela e persegue Sirin para lhe dar as flores. Sirin apenas agradece pegando-as nas mãos e vai embora. Bahar entra na cozinha e pergunta a Seida o que há de errado. A loira olha para ela com raiva e grita com ela enquanto a acusa de ter contado a Sirin que o pai de Arda é Henry. Não poderia ter sido mais ninguém, porque o único que ele contou foi a ela. Bahar tenta explicar que nunca disse nada,
mas Seida pede que ele vá embora e diz que nunca mais quer vê-la ou falar com ela. Bahar não tem escolha a não ser sair da cozinha e decide ligar para Arif, que ao ver a ligação de Bahar pensa por um momento e decide não atender. Atice está ao seu lado e recebe um telefonema de Enver que lhe conta a boa notícia de que Arif o informou que tinha um grande pedido de camisas. Atice conta a mesma coisa para Bahar. Ela se pergunta por que Arif falou com Enver, mas ele não respondeu. Depois de um momento, Atice pergunta à filha o que está acontecendo com Seida. Bahar diz a ela que Sirin descobriu a paternidade de Henry e Seida culpa por ter contado a ela, mas ela só contou a Arif. Atice confessa que ela também sabe disso porque Arif contou a Enver e ele contou a ela, mas ela não entende como Sirin sabe disso. Bahar fica triste porque Seida a odeia, mas lembra que ela deve ir até Kisme para prestar depoimento. Ela pede permissão ao homem para se ausentar do trabalho. Quando Sirin chega em casa, mostra ao pai o buquê de flores que Henry lhe deu. Ele diz a ela que ela deveria considerar seu relacionamento com ele. Ele é um bom homem, mas não gosta que a família se envolva no trabalho e no relacionamento deles. Sirin pergunta se é por isso que ele quer que ela termine com ele, ou melhor, é porque Henry é o pai do filho de Seida. Ela diz a Enver que terminará com ele de qualquer maneira. Se é isso que ele quer, Enver fica surpreso. Sirin entra em seu quarto e vê que Henry está ligando para ela, mas ela decide não atender. Munir entra no escritório de Sua e ao lhe entregar os papéis do cartório, informa que todos os bens de Sarp foram transferidos para seu nome. Sua diz que está bem e também avisa a Munir que tem boas notícias. Há poucos minutos recebeu um telefonema de Sarp, que lhe pedia que agradecesse a Munir por toda a sua ajuda e que desse dinheiro lhe desse 100.000 liras. Munir, surpreso, diz que não sabia de nada, mas Sua pede que ele não se preocupe e que lhe dará esse dinheiro em troca de nunca perder a lealdade. Munir agradece e sai do escritório. Bahar vai até o refeitório de Arif e o cumprimenta. Arif olha para ela com raiva e pergunta o que ela quer. Bahar diz que ela estava preocupada porque ele não atendia suas ligações. Ela achava que ele não queria saber nada sobre ela. Bahar pergunta se ela fez algo que o machucou. Arif responde que sabe que é uma pessoa insignificante para se sentir magoado. Bahar pergunta o que ele quer dizer e Arif com raiva diz que não entende quem ele é para ela, seu amigo, seu vizinho, outro estranho ou seu amor. Ela nem consegue olhá-lo nos olhos, enquanto ele não hesita em dizer o quanto a ama. Ela não pode ousar morar na mesma casa que o ex-marido e ir até lá dizer-lhe que está preocupada. Bahar diz-lhe que compreende, mas não pode dar-lhe uma resposta agora. Se tiver que decidir entre o bem-estar dos seus filhos e as suas necessidades, então ele escolhe os seus filhos e assim será sempre. Bahar se vira e sai do refeitório. Ambos estão completamente arrasados por não conseguirem ficar juntos. Por outro lado, Sarp chega da escola com os filhos e cumprimenta Enver. As crianças entram na sala e Enver pergunta a Sarp se ele está com raiva. Sarp responde que não e diz a Enver que está um pouco cansado porque estava ocupado participando de entrevistas de emprego. O bom é que ele já ganhou um para o mês que vem e por enquanto quer ficar com os filhos. Além disso, ele começará a procurar um lugar para morar. Enver pergunta se ele se divorciará de Peril. Sarp responde que, na verdade, legalmente Sarp Sesmeli nunca foi casado com ela. Porém, ela deve ter o cuidado de colocar os filhos em seu nome. Enver sorri e diz que está tudo bem. Bahar encontra sua mãe saindo do refeitório. Os dois voltam para casa. Atice pergunta à filha por que ela parece triste. Bahar conta o que aconteceu com Arif. O relacionamento deles acabou porque ela não pode forçá-lo a esperar por ela sem saber quanto tempo. Atice pergunta se ela escolheu Sarp então, mas Bahar responde que ela não escolheu seus filhos. Eles estão chegando em casa e Atice diz a ele que não acha que eles continuarão trabalhando com Henry quando ele descobrir a verdade. Ele com certeza irá demiti-los. Bahar pede que ele não se antecipe aos fatos. É melhor ver o que acontece. Os dois entram em casa e Bahar diz que esqueceu de comprar o pão, então sai novamente. Enver diz a Atice que ele deve contar algo a ela, mas sua esposa pede que ele espere e vai até a cozinha procurar Sirin. Atice pergunta diretamente à filha quem lhe disse que Henry é o pai do filho de Seida. Sirin apenas olha para ela e responde que foi e viu. Atice vai ao quarto de Viu e pergunta como ela descobriu a verdade sobre o filho de Seida.
Envir confessa que ouviu ela e Enver conversando sobre isso na casa. Atice com raiva pergunta se é assim que ela aprecia a confiança que eles deram. Ela a chama de traiçoeira. Enver pergunta se ele precisa sair de casa e Atice diz que sim. Enver olha para todos e diz que nunca gostou de morar naquele lugar horrível. Porém, ele não irá a lugar nenhum até que Sirin lhe pague o que lhe deve pela pulseira, que é bastante dinheiro. Sirin nervoso diz que não deve nada a ele, então pega a mala de Enver e manda ela ir embora agora. Enver grita para a filha calar a boca e pede para Enver continuar falando. Enver conta o que fizeram com a pulseira de diamantes. Eles concordaram em dividir o dinheiro, mas Sirin ficou com tudo. E se você não acredita nela, pode conferir a bolsa dela, já que ela guarda todo o dinheiro lá. Ao verificar sua carteira, Enver percebe que Sirin tem várias notas e pergunta de onde você tirou esse dinheiro. Ela responde que é o que sobrou do dinheiro de sua. Enver encontra um cartão e diz que nem sabia que sua filha havia aberto uma conta no banco. Sirin avisa que a conta está vazia, mas Enver exige que ele veja sua conta no computador. Sirin, muito nervoso, obedece e Enver mostra-lhes o tesouro que Sirin escondeu no banco. Ela lembra que não irá embora até que lhe deem sua parte. Enver, muito decepcionada, ordena que Sirin transfira sua parte para Enver e sai da sala. Atice apenas olha para a filha. Bahar está voltando para casa e seus filhos junto com Sarp a alcançam e a cumprimentam enquanto brincavam no parque. Sarp entrega a Bahar o envelope que Peril lhe enviou. Bahar abre e vemos que é um convite para o aniversário de Ali e Omer. Os filhos pedem que ele os deixe ir e Bahar apenas diz que irão com o pai. Eles continuam andando e ao longe veem que em frente à casa de Atice Enver está colocando suas malas em um táxi. No pátio, Atice senta-se ao lado de Enver e pergunta o que ela está pensando. Enver diz a ela que não entende como alguém pôde dar a Sirin um presente tão caro como aquela pulseira de diamantes, e o pior é que não sabem por que ela fez isso em troca. Enver fica tão decepcionado que diz à esposa que pela primeira vez na vida quer morrer e se livrar de tudo de uma vez. Eles ouvem Bahar e sua família chegarem em casa e Atice se levanta para cumprimentá-los. Ela encontra Sirin na porta, que diz querer pedir desculpas ao pai, mas Atice não deixa e ordena que ela o deixe em paz. Eles falam sobre o quanto tem medo de que Enver conte a Henry sobre seu filho e eles sejam demitidos do refeitório. Então Enver diz a Atice que se esqueceu de avisar que seu vizinho virá com sua esposa visitá-los. Atice pergunta qual é o motivo e Enver, um pouco em dúvida, diz que quer parabenizar Bahar e Sarp. Sirin os ouve do outro lado da porta. Enver explica a Bahar que seu vizinho acredita que ele se casou novamente depois de ficar viúvo e só querer parabenizá-los. Ele pede desculpas a Bahar por ter causado tudo isso e diz que seu vizinho também acha que eles vão ficar lá porque estão reformando a casa. Atice e Bahar começam a rir porque estão nervosos e não conseguem acreditar até onde as coisas chegaram. Bahar vai para o quarto e Sirin entra na cozinha. Ela pede ao pai para conversar um pouco, mas Enver diz que não. Sirin volta para seu quarto sem saber o que fazer, ela está com muita raiva. Poucas horas depois, os moradores de Enver chegam em casa e são recebidos por todos. Sirin também sai de seu quarto e sorridente senta-se na sala. Sarp também sai da sala, cumprimenta seus convidados e senta-se ao lado de Bahar. Eles devem fingir que são casados e têm uma família feliz. O vizinho de Enver diz-lhes que vieram parabenizá-los e desejar-lhes uma vida feliz como casal e como família. Sarp agradece e o vizinho pergunta há quanto tempo o pai das crianças morreu. Enver responde que há 5 anos. Sirin começa a rir e Atice vai até a cozinha trazer o que preparou. Um tempo depois, todos acompanham os vizinhos até a porta e se despedem deles. Ao fechar a porta, Atice diz ao marido que o que aconteceu foi uma pena. Enver manda Sirin ir para o quarto dela e diz a todos que não consegue acreditar que eles mentiram dessa maneira, embora na realidade ela não se importe. Não importa o que aconteça. O resto do mundo pensa que, desde que saibam a verdade como família, Atice só olha para o marido. No dia seguinte, Henry pergunta a Atice se ela sabe como está Seida. Atice responde que se sente um pouco melhor. Então ele caminha em direção a Bahar e avisa que Seida não veio trabalhar hoje, e ela também mandou uma mensagem para Enver dizendo que está doente, mas ele acha que ela está mentindo. Bahar diz a ela que pode tentar vê-la amanhã, mas é aniversário de Ali e Omer e você não sabe se deve comparecer,
pois os filhos deles realmente querem ir a Tice. Diz a ele que parece que Viu não contou nada a Henry, já que ele está agindo normalmente. Bahar diz que Viu não tem motivos para fazer isso, já que agora tem o dinheiro que procurava. A Tice responde que eles não saberão o que acontecerá quando o dinheiro acabar. Ao mesmo tempo, na mansão de Sua, ele e Peril estão na sala e Sua pergunta com raiva à filha porque ela pensou em convidar Bahar e Sarp para o aniversário de seus netos. Você não pensou no que eles vão contar às pessoas? Peril diz que eles podem contar a todos que tiveram problemas no casamento e agora estão morando separados. Isso é uma coisa normal. Sua pergunta se parece normal que Sarp mor com sua ex-mulher. Peril se levanta e deixa claro ao pai que Bahar é mãe de Nizam e Doruk, também filhos de Sarp, e ela não tem medo deles. É o aniversário de Ali e Omer. Bahar está preparando a filha que está muito animada e diz que quer que a mãe também fique muito bonita e bem maquiada. A Tice diz a Bahar que gostaria de poder lhe dar um vestido bonito, mas ela não tem como. Ocorre a Nizam que sua mãe poderia usar um dos vestidos de sua tia Sirin, então ele sai correndo e pede a Sirin que empreste um de seus vestidos para sua mãe. Sirin responde que não são do mesmo tamanho, mas em ver concorda com a neta e lhe dá permissão para entrar no quarto de Sirin e escolher o vestido que deseja para a mãe. Enquanto isso, Peril organiza a festa com alguns amigos e avisa que Alp virá para a festa com a ex-mulher e os filhos. Seus amigos ficam confusos e perguntam por que ela não lhes contou tal coisa e se aquela mulher é mais bonita que ela. Peril responde que ela é apenas uma mulher normal e ela os convidou porque quer que todos os irmãos tenham um bom relacionamento. Ela explica que os dois decidiram se separar e que Alp não tem relacionamento com a ex-mulher. Seus amigos olham para ela incrédulos. Poucos minutos depois, Sarp, Bahar e as crianças chegam de táxi à mansão de Sua onde acontece a festa. Sarp e as crianças saem do carro e se viram para ver Bahar que está muito linda com um lindo vestido e muito bem maquiada e com o cabelo penteado. Os quatro entram na mansão e Sarp pede para Bahar continuar com as crianças enquanto ele conversa com Munir. Dentro da mansão, a amiga de Peril conta que está morrendo de vontade de ver a ex-mulher de Alp. Peril repete que ela é uma mulher comum. De repente, Bahar entra na festa com Doruk e todos olham para ela. Doruk corre até Peril, cumprimenta-a e dá-lhe um presente para os filhos. Peril fica tão surpreso quanto todos ao ver Bahar e leva Doruk até as outras crianças. Então Sarp entra com Nizam que também cumprimenta Peril e junto com seu pai vão brincar com seus irmãos. Peril percebe como seus convidados conversam enquanto vêem Bahar, sem entender o que está acontecendo. Sua percebe que a filha está triste e a chama para ficar ao seu lado. Bahar diz a Sarp que ela realmente se sente muito desconfortável naquele vestido e naquele lugar. Sarp pede que ele se concentre na felicidade das crianças. Bahar diz que é verdade, mas ela ainda se sente estranha. Todo mundo está olhando para ela e ela não gosta disso. Sarp, sorrindo, diz a ele que eles certamente estão morrendo de vontade de saber quem é aquela linda mulher. Um dos amigos de Peril se aproxima deles e os cumprimenta, mas Bahar prefere ir onde estão seus filhos. Peril entra novamente na festa e ouve como suas amigas dizem que não conseguem acreditar que Peril chamou Bahar de mulher comum. Parece que ela tem problemas de visão porque é uma mulher muito bonita e com certeza Alp voltou com ela. Deve ser esse o motivo porque Peril desapareceu há muito tempo e eles não a culpam. Porque Alp não para de olhar para Bahar e eles juram que nunca testemunharam Alp olhando para a amiga daquele jeito. Peril está tão zangada e cheia de raiva que olha para o telefone, pega-o e corre para a varanda. Ela quer enviar as fotos que tem de Sarp e Sirin. Sua tenta impedi-la, mas Peril consegue enviar as fotos e avisa ao pai que é tarde demais. Essas fotos estão no celular de Bahar agora. Sua entra na festa e vê que Bahar ainda não checou seu telefone. Ele se aproxima de Munir e conta o que Peril acabou de fazer. Então ele ordena que ele encontre o telefone de Bahar e apague as fotos. Munir pergunta por que eles queriam fazer isso e Sua responde que está interessado em que Sarp e Bahar sejam felizes. Se sim, então eles podem fugir do caminho de Peril, mas se virem aquelas fotos isso não vai acontecer. Munir pede que Sarp se aproxime e informa o que está acontecendo. Todos saem para o pátio para continuar curtindo a festa. Bahar leva Doruk para trocar de roupa, mas Sarp os impede e pede a Bahar seu celular para discar para o dele, pois ele não consegue encontrá-lo. Doruk avisa ao pai que seu telefone está na mesa ao lado de Munir e o leva embora. Esse plano não deu certo.
Sarp leva seu filho para trocar de roupa enquanto Munir fica de olho em Bahar. Evil visita Henry em seu apartamento. Os dois sentam na sala e ela avisa que precisa conversar com ele sobre algo urgente. Ela não vai mais morar na casa de Atice, nem precisa de ajuda com dinheiro. É apenas um aviso para que você não continue pagando o aluguel do quarto. Henry pergunta o que aconteceu, pois ela achava que estava feliz ali. Evil responde que Atice não a quer em sua casa porque ela ouviu um segredo em uma conversa privada. Henry pergunta se sua intenção agora é contar esse segredo a ele. Evil diz a ele que na verdade tem a ver com ele e ele acha que já sabe o que vai dizer. Henry se recusa a ouvi-la, pega suas coisas e sai correndo de casa. Evil o persegue, mas Henry entra no carro e vai embora. Ele se lembra de quando, na cidade, um dos vizinhos da mãe de Seida lhes contou que o filho de Seida estava no hospital com a avó. Ele então se lembra de quando Seida, chorando, disse a ele que não tinha escolha a não ser esconder o filho. Henry fica com raiva e continua dirigindo. Ao mesmo tempo, Seida olha as fotos do filho no telefone e recebe uma ligação. Ao atender, Seida pede que aquela pessoa a ajude a voltar a trabalhar na boate. Então ela desliga e derrama algumas lágrimas. Henry se defende no porto, desce do carro e, muito confuso, tenta respirar e pensar. Por outro lado, na festa de aniversário de Ali e Omer, Sua se aproxima de Bahar e diz que gostaria de se desculpar por seu comportamento em todas as situações que vivenciaram. Ele também agradece por ter ajudado Piril no dia em que ele tentou tirar sua vida. Bahar avisa que ele está bem e um dos funcionários traz um prato de comida para ele. Sua pede a Bahar que se sente e pendure sua bolsa atrás da cadeira. Bahar o faz e agradece. Sua vai até Munir e diz que agora que ela está distraída, ela deveria atender o telefone. Munir chega lentamente atrás da cadeira onde Bahar está e abre a bolsa sem que ela perceba, mas de repente Doruk retorna para Sarp e corre para sua mãe. Munir deve fechar a sacola novamente e sai balançando a cabeça para Sarp, Bahar com a sacola Doruk dentro da sacola e deixando-a agora ao seu lado impossível de alcançar. Enver abre a porta para Henry que o cumprimenta e pergunta se pode falar a sós com Atice. Enver pensa e responde que sim. Sirin sai do banheiro e também cumprimenta Henry que caminha em direção ao pátio e se aproxima de Atice. Enver diz a Sirin que espera que por causa dele Henry não tenha vindo se despedir de sua mãe e irmã do refeitório. Sirin se aproxima da porta para espiando a conversa. Henry cumprimenta Atice e diz que quer lhe perguntar algo. Embora ela ache que já sabe do que se trata, Atice fica nervosa e os dois se sentam. Henry pergunta diretamente se o filho de Seida também é seu filho. Atice responde que sim, mas Seida nunca o mencionou como pai de Arda. Henry pergunta se o plano de Seida é que eles se casem ou que ele lhe dê dinheiro. Atice diz que percebe que ele não conhece bem Seida. Ela nunca quis que ele descobrisse. Enver entra no pátio e conta que ouviu o que Henry acabou de dizer. Então ela pede para ele sair de casa agora mesmo ou a amizade que eles têm pode acabar, já que ela não pode permitir que alguém se expresse eles mesmos gostam de Seida. Não importa o que aconteça. Se quiser saber mais sobre o assunto, terá que ir diretamente falar com ela. Henry se levanta e caminha em direção à saída da casa, mas Sirin está na sala e antes de sair ela o parabeniza por ter se tornado pai. Henry diz a ele que isso não vai mudar nada entre eles, mas Sirin diz que seria melhor ele pensar no filho agora e que eles abandonassem o relacionamento por enquanto. Henry promete que vai resolver o problema, mas Sirin avisa que ela não vai fingir que é madrasta do filho de Seida. Isso nunca vai acontecer. Henry garante que vai se arrepender da decisão e sai de casa. Atice e Enver entram na sala e Enver diz a Sirin que a culpa é dele por causar todo esse grande problema. Atice diz a ele que Henry iria descobrir de uma forma ou de outra. Sirin diz a eles que o que ela fez foi um favor porque ela se preocupa com a saúde do filho de Seida. Enver não acredita que sua filha se preocupe com ninguém, muito menos com Arda. O homem chateado deixa claro para Sirin que isso é algo que acaba de mudar a vida de Henry para sempre e ninguém tem o direito de encarar isso levianamente. Sirin não se importa com o que o pai está dizendo. Ela diz à mãe que Henry com certeza está indo agora para a casa de Seida exigir uma explicação. Atice sabe que ela tem razão e pega o telefone para ligar para Seida, mas Sirin avisa. Intervir, pois tem que conversar e encontrar uma solução. Sirin vai para seu quarto e Atice se senta ao lado de Enver que trabalha em sua máquina de costura.
Ele pergunta por que ela está tão brava. Atice responde que Sirin realmente não se importa com o que acontece com Henry. Enver pergunta se é verdade que sua filha nunca se interessou por ele. Parece que ela os enganou, alegando que ela amava ele. Atice diz que o que mais teme é que Sirin pense em se envolver novamente com Sarp. Se assim fosse, destruiria completamente a família. Enver promete que não vai deixar isso acontecer e está muito preocupado. Bahar coloca os filhos dos casacos e eles se preparam para ir embora, já que a festa acabou. Sarp se aproxima de Peril e diz a ela que achava que ela não queria mais machucá-los, mas aparentemente ela é na verdade uma mulher má. Ela nunca o perdoará por ter enviado aquelas fotografias para Bahar. Sarp com raiva diz a ela que nunca a amou nem um pouco, ele tentou, mas era impossível e agora menos ainda sabendo que ela é uma pessoa tão egoísta e má. Peril fica sem palavras e Sarp se afasta dela. Bahar e os filhos se despedem de Ali, Homer e Peril e avisam que também são convidados para sua casa quando quiserem. Peril tenta sorrir e se despede deles. Aí ela entra em casa furiosa. Sarp, Bahar e as crianças pegam um táxi de volta para casa e Doruk diz que gostaria que eles também trouxessem tudo que ela gostou hoje para sua festa. Ela quer porque sua tia é Sirin. Ela disse a ela que o pai dela ele tem muito dinheiro. Bahar pede que ele não diga essas coisas e Sarp permanece em silêncio. Enver recebe uma grande quantidade de tecido para trabalhar na grande encomenda de camisas que recebeu de um conhecido de Arif. Atice diz que gostaria de ajudá-lo, mas não teria tempo de limpar a casa ou fazer as empanadas. Enver diz a ele que Sirin pode ajudar, fazer uma camisa não é complicado e pelo menos ela poderia ajudá-lo cortando o tecido. Enver olha para Atice e também diz que ela está pensando e agora sabe muito bem o que fazer com o dinheiro que Sirin tem no banco. Nesse momento, Bahar e sua família chegam em casa, todos os acolhem e ela pede aos filhos que vão trocar de roupa. Sarp fica olhando para a bolsa de Bahar e pede que ela converse um pouco. Bahar diz que está tudo bem, mas primeiro ela irá para o quarto para ficar um pouco mais confortável. Sarp entra na cozinha onde também está Sirin, não hesita em contar a ela o que está acontecendo, que Peril enviou as fotos de onde estão os dois e Bahar não demorará muito para vê-las. Se isso acontecer, ele jura que não pensará duas vezes antes de matá-la. Sirin diz que a culpa não é dele, mas de Peril. Sarp pega o braço dela e diz com raiva que foi ela quem tirou aquelas fotos, então a culpa é dela. Ele diz que vai contar a Bahar que foi ela quem tirou e quando ele voltar não quer vê-la lá. Sirin sorrindo pede que ela não se preocupe, pois você não perderá o show por nenhum motivo. Bahar sai do quarto e avisa a todos que não consegue encontrar seu telefone, talvez o tenha deixado no táxi. Atice liga, mas não obtém resposta. Sarp liga para Peril e pergunta se alguém encontrou o celular de Bahar em sua casa. Peril diz que não e desliga. Vemos que o telefone de Bahar está em sua mesa com a chamada de Atice. Bahar pede a Sarp para sair para conversar, já que ele pediu. Bahar e Sarp saem para passear. Ela pergunta qual era o assunto sério que ele queria conversar com ela. Sarp pensa e diz que só queria contar que já encontrou um emprego. Estará na loja onde trabalhou anos atrás. Bahar pergunta por que ele achava que já tinha outro emprego. Sarp confessa que não tem mais e não tem casa, dinheiro ou carro. Esse era o plano de Nezir e a única condição para libertá-los. Sarp conta que decidiu desistir de tudo pela família. Todas as coisas que ele tinha foram devolvidas à sua. Surpreso, Bahar pergunta o que vai acontecer agora. Sarp responde que não pode fazer nada além de começar do zero. Antes ele pensava que o dinheiro era o mais importante, mas agora ele entendeu que existem coisas mais valiosas, coisas que precisam ser cuidadas ou ele pode perdê-las. Bahar olha para ele e o convida para tomar chá em um café próximo. Chegando lá, Bahar diz a Sarp que tem que conversar com ele sobre algo muito importante, tem que avisar aos filhos que eles vão voltar à vida anterior e retomar a rotina que tinham. Sarp pergunta se os três vão partir juntos como se ele não fosse importante. Bahar diz que pode vê-los e visitá-los quando quiser. Além disso, você pode ficar com ele quando tiver um lugar para morar. Ela diz a ele que precisa que os dois digam isso às crianças, para que entendam que concordam e estão apoiando um ao outro. Sarp pede que ele mora onde quiser, exceto no mesmo apartamento onde estavam. Bahar pergunta se ela está dizendo isso por Arif e Sarp responde que sim,
Bahar diz que isso não importa mais, é um assunto que está encerrado, porque não há e não haverá mais nada entre ela e Arif. Sarp sorrindo diz a ele que finalmente entendeu que esse homem é um lixo. Bahar com raiva ordena que ela não se refira a ele dessa forma. É um bom nome e se eles terminaram é porque ela não pode ter um relacionamento agora, ela só quer pensar nos filhos. Ela pergunta a Sarp por que ele está rindo e deixa claro para ele não ter muitas esperanças, ela havia esquecido como ele era. Ela se levanta e Sarp sorridente vai atrás dela e pergunta se ela esqueceu que ele sempre brincava, ele cantava muitas músicas para ela. Bahar diz a ele que a única coisa que ele não consegue esquecer é que tem outras obrigações e que é casado. Sarp recebe uma ligação de Peril, que me informa que encontraram o telefone de Bahar e Munir irá atendê-lo. Sarp agradece e desliga. Bahar diz que por enquanto ele tem que pensar em como vai celebrar a cerimônia de circuncisão de Doruk no fim de semana, ver como ele a organiza com sua mãe. Ela também pergunta a Sarp onde ele ficará quando eles voltarem para seu apartamento e Sarp responde que encontrará um lugar. Eles voltam para casa. Seida conhece Arif e pergunta se ele conversou com Bahar. Arif responde um pouco seriamente que sim e o relacionamento deles termina. Eles não serão mais um casal porque aparentemente ela voltou para o marido. Seida pergunta se ela mesma confirmou e Arif responde que ela não disse isso com clareza, mas sabia quando disse que seus filhos e seu bem-estar estavam em primeiro lugar. A única coisa que ela pode deduzir é que decidiu se casar novamente com ele. Seida com raiva pergunta se ele não fará nada a respeito, deixe escapar e pronto. Arif responde que sim e continua seu caminho, mas Seida o impede e pede que não se preocupe. Os dois conhecem muito bem Bahar e sabem que ela não voltaria para Sarp. Ela pede que ele permaneça forte e não desista. Eu deveria continuar lutando por ela. Nesse momento, Seida vê Henry chegar em seu carro e pede nervosamente a Arif que não o deixe entrar no prédio e invente qualquer desculpa. Ela corre de volta para seu apartamento. Por outro lado, Ati aproxima-se do marido e pergunta-lhe o que lhe ia contar sobre o dinheiro que Sirin tem no banco. Enver diz-lhe que pensava que com esse dinheiro poderiam pagar a Sarp o que lhe devem. Sirin pegou o dinheiro que Sarp enviou para Bahar e a coisa certa a fazer é pagá-lo. Ela tirará esse dinheiro do banco e eles terão uma dívida a menos. Ati diz que Sarp não precisa do dinheiro de qualquer maneira, mas Enver diz a ele que isso não importa e que eles vão pagar de qualquer maneira. Além disso, Sirin deve compreender que o que faz tem consequências. Que está bem. Henry bate na porta do apartamento de Seida e pede que ela abra, pois eles precisam conversar sério. Seida, muito nervosa, não sabe o que fazer enquanto Henry continua batendo na porta com insistência. Ela finalmente decide abri-lo e pergunta o que ele precisa. Henry pede que ela o deixe entrar para conversar sobre algo muito urgente. Seida permite que ela entre os dois vão para a sala onde Henry olha várias fotos que Seida tem de Arda. Ele pergunta se há algo que ela queira lhe contar e ela diz que não. Henry decide perguntar diretamente se Arda é seu filho. Ele pede que ela não conte mentiras, pois já conversou com Ati, que confirmou tudo. Seida diz a ele que ele está errado, ela nem sabe quem é o pai de Arda porque já esteve com muitos homens. Henry diz a ele que não sabe o que está tramando ou quais intenções tem com esse assunto. Não parece coincidência ela ter encontrado a cafeteria dele. Ela estava procurando trabalho e não encontrou outro lugar, ela deve estar seguindo ele e já planejou tudo. Ele pergunta se até mesmo Bahar faz parte do plano deles. Seida, cheia de raiva, o empurra e grita para ele ir embora. Seida, chorando, diz que Arda é seu filho e será ela quem cuidará dele até o dia em que ele morrer. Ela nunca pensou em ser sua esposa ou em ter uma vida com ele. Ela manda ele sair agora mesmo ou ele vai começar a gritar. Henry fica frustrado, mas não tem escolha a não ser sair do apartamento. Ele fica alguns minutos em frente à porta e depois sai. Seida deita no sofá e chora incontrolavelmente. Sarp e Bahar voltam após a conversa que tiveram. Nizam pede ao pai para entrar na sala com eles e Bahar pergunta aos pais o que estão fazendo. Ati diz a ele que estão organizando tudo para um pedido de camisas que Enver tem e Bahar diz a eles que ele os ajudará. Enver lhe dá a notícia de que agora ficará no quarto que Ivy ocupou e não quer ouvir nenhuma objeção. Bahar diz a ele que planeja voltar para casa sozinha com os filhos e Sarp procurará um lugar para morar. Enver diz que está bem e pede a Tice que ligue para Sirin para ajudá-los, pois não quer que ela fique deitada sem fazer nada. A Tice entra no quarto de Sirin e a encontra se exercitando.
Sirin diz a ele que esta é a sua maneira de eliminar o estresse e a raiva reprimida. Atice ordena que ele pare e saia para ajudar seu pai. Talvez assim ele também consiga eliminar sua raiva e trabalhar ao mesmo tempo. Ela também lhe dá a notícia de que Bahar e as crianças irão embora em breve. Sirin sai para a oficina onde todos estão trabalhando e Atice lhe dá uma tarefa para fazer. Sirin pergunta a Bahar como foi a festa. Ela ficou preocupada com ela, mas a parabeniza por ter ido até a casa da mulher por quem ele foi abandonado. Enver grita para ela calar a boca e ela fica sentada sem abrir a boca. Sarp sai para a cozinha e sem ninguém vê-lo liga para Munir e pede para ele se encontrar amanhã, pois precisa do celular de Bahar. Munir diz que está bem e que lhe enviará o local onde se encontrarão. Sarp desliga a ligação. Bahar entra na cozinha, bebe um pouco de água e avisa Sarp que é hora de conversar com os filhos. Os dois vão até a sala e avisam aos filhos que vão conversar sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Bahar avisa que é hora de voltar para casa e Nizam pergunta se seu pai irá com eles. Bahar responde que não, mas Doruk diz que seu pai pode morar com eles e se não, é melhor que fiquem mais tempo na casa dos avós para que todos possam morar juntos. Bahar diz a eles que não se trata disso, é hora de voltar para casa e para a antiga rotina. Nizam diz à mãe que ela é a única que não quer que o pai more com eles e que quer que eles se separem. Então ele olha para Sarp e pergunta se ele prefere ir com os outros filhos e abandoná-los novamente. Sarp diz que não se trata dos filhos, às vezes os pais decidem que querem viver separados e tornar-se bons amigos. Além disso, não podem esquecer que sempre serão seus pais, mesmo que não morem juntos, ele os visitará diariamente. Nizam começa a chorar e todos se abraçam. Horas depois, Bahar, Atice e Sirin ainda trabalham na oficina. Enver foi dormir porque estava exausto. Sarp entra na oficina e pergunta se pode ajudá-los. Bahar responde que sim e sabe que é bom nisso. Ela faz Sarp ocupar o lugar que Sirin ocupava e explica o que deve fazer. Os dois trabalham juntos até tarde da noite e se apoiam enquanto sorriem. No dia seguinte, Enver acorda e vai até a oficina onde encontra Sarp trabalhando. Ele não dormiu e trabalhou a noite toda. Enver agradece por seu esforço e se senta na frente de Sarp. Ele diz a ela que queria contar algo sobre o dinheiro que havia deixado para Bahar. Na verdade, eles querem devolver. Antes que Sarp possa falar, Bahar entra na oficina e o cumprimenta. Sarp pergunta por que ela não aceitou o dinheiro que lhes enviou recentemente, mas Bahar responde que não sabe o que ela quer dizer. Enver diz a ele que explicará tudo para ela. Ele diz a Bahar que Sarp uma vez veio até sua casa deixar-lhes um presente, uma grande quantia em dinheiro para ela. Atice decidiu aceitar isso como uma compensação por tudo o que passaram, porém Sirin descobriu o dinheiro e foi às compras com ele. Bahar começa a rir ao dizer que aparentemente a maldade de Sirin é infinita. Enver deixa claro que decidiram pagar cada centavo a Sarp e irão ao banco devolvê-lo. Sarp e Bahar discutem entre si. Por que nenhum deles quer o dinheiro e você prefere que o outro tenha? Atice entra na oficina e diz a Bahar que ele deveria aceitar, já que Sarp não precisa deles. Sarp diz a eles que com esse dinheiro pagará a festa de Doruk e comprará a máquina de lavar louça. Bahar concorda. Seida acorda no sofá e ouve uma batida na porta. Quando ela abre, Arif diz que estava preocupado porque ela sempre sai de casa mais cedo e ele não a viu hoje. Seida apenas avisa que não voltará a trabalhar no refeitório e fecha a porta. Ao mesmo tempo, Bahar e Atice estão a caminho do refeitório. Atice conta à filha que não sabe se Seida irá trabalhar, pois Henry descobriu a verdade sobre Arda. Ela foi até a casa dele e o viu realmente arrasado com isso. Bahar pergunta o que aconteceu a seguir e Atice responde que depois de sair de casa acha que foi procurar Seida. Os dois chegam ao refeitório e cumprimentam Henry, que avisa que Seida não veio. Bahar fica preocupado e diz que irá vê-la depois do trabalho. Sarp encontra Munir em seu carro, que lhe pergunta como têm sido seus novos dias. Sarp diz a ele que está aprendendo a ser Sarp Sesmele novamente e ele acha isso incrível. Ele pode estar com os filhos, leva-os à escola e cuida deles, é uma vida simples e normal, e também é próximo da mulher que ama, embora ela não o perdoe. Munir diz que está feliz em ouvir isso e entrega o telefone de Bahar. Munir conta que quando recebeu o celular as fotos já estavam deletadas. É estranho porque Peril disse que o encontraram atrás do sofá,
mas quando perguntou aos funcionários, eles negaram ter encontrado um telefone. Sarp sorri e Munir disse que os dois sabem que quem fez tudo isso foi Piril. Munir também agradece a Sarp pelo dinheiro que lhe deu. Sarp diz que merece por tê-lo ajudado tantas vezes e lhe pede um último favor, para ajudá-lo a encontrar uma casa para morar. Munir diz que tudo bem. Bahar se aproxima de Henry e pergunta se podem conversar sobre Seida. Ele diz que sim. Bahar conta que o fato de ela tê-lo convidado para trabalhar naquela cafeteria e de ser amiga de Seida foi mera coincidência e nenhum dos dois planejou nada. De repente, Sarp entra e os cumprimenta, entrega o telefone para Bahar e pede que ela o acompanhe para ver a máquina de lavar louça que vão comprar. Henry dá permissão a Bahar e ela vai buscar sua bolsa. Henry encara Sarp. Bahar e Sarp se despedem de Henry e saem do refeitório. Bahar se aproxima de Henry e pergunta se podemos conversar sobre Seida. Ele diz sim. Bahar diz que o fato de ela o ter convidado para trabalhar no refeitório e de ser amiga de Seida foi mera coincidência e nada a ver com dois planos. De repente, Sarp chega e avisa, entrega o telefone para Bahar e pede que ela o acompanhe para ver a máquina de lavar que ela vai comprar. Ele dá permissão para Bahar e ela vai procurar sua bolsa. Henry ainda Sarp. Bahar e Sarp se despede de Henry e sai do refeitório. Bahar e Sarp caminham juntos e Bahar avisa que a festa de Doruk será no próximo fim de semana e pede para ele não gastar todo o dinheiro com as coisas que o menino pede. Sarp diz que está tudo bem. Bahar para por um momento e diz a Sarp que não pode continuar fazendo isso, continuar tratando mal toda vez que estão juntos. Ele sabe muito bem tudo o que passou e que nem tudo o que aconteceu é culpa dele. Sarp pergunta qual é o problema e Bahar responde que ela tem dificuldade em entender a maneira como ele agiu anos atrás. Se ela estivesse no lugar dele, ela acredita que teria voltado para sua família a todo custo e falado com a polícia. Ela entende que não conseguiu por causa do problema com o filho de Nezir, mas eles poderiam até ter fugido juntos. Bahar diz que entende que ele teve que enfrentar muitos problemas ao mesmo tempo, mas é difícil para ela parar de pensar dessa forma e ela não acha que pode perdoá-lo completamente porque ele mesmo poderia ter mudado o curso de tudo. Sarp começa a chorar. Bahar diz que também não pode perdoá-lo por ter notado outra pessoa e constituído família em tão pouco tempo. Isso é algo que ela não seria capaz de fazer em seu lugar e ainda por cima o que aconteceu com Sirin piora tudo. Sarp diz a ele que nada aconteceu com Sirin, mas Bahar começa a chorar e diz que a única coisa que ela pode dizer é que se sente muito magoada por dentro e não consegue perdoá-lo. Eu gostaria de poder, mas não faço isso e é por isso que eles continuarão como estão agora. Sarp não diz nada e apenas a abraça com força. Bahar diz a ele que eles continuarão a amar Nizam e Doruk como seus pais. Como maridos ele não o perdoa, mas como pai ele o fará. Os dois se abraçam novamente enquanto choram e relembram os lindos momentos que compartilharam juntos. Sirin chega em casa e entrega a Enver um envelope com todo o dinheiro que tinha no banco. Ela vai para seu quarto e Enver fica aliviado por ter aquele dinheiro em mãos. Poucas horas depois, Sarp volta da escola com os filhos. Ele pergunta o que eles fizeram na escola, mas Niz infelizmente não responde nada. Doruk, por sua vez, apenas responde que chorou um pouco porque não irá com eles para sua casa nem morarão juntos. Sarp diz a ele que eles podem passar um tempo juntos quando visitarem em sua casa. Eles terão até seu próprio quarto. Nizam diz a ele que eles não precisam de outro quarto, mas sim de seu pai. Sarp diz que eles nunca sentirão falta do pai. Poderão vê-lo quando saírem da escola e ele promete que irá visitá-los diariamente. As crianças sorriem e o abraçam. Sarp também dá a boa notícia de que sábado será a festa da circuncisão de Doruk e o menino está muito feliz. Batem na porta da casa. Enver abre e Sarp pede que Nizam entre enquanto ele vai ao mercado com Doruk comprar algumas coisas. Enver conta à neta que tem uma grande surpresa. Os dois vão até a cozinha e Nizam sorri ao ver que compraram uma máquina de lavar louça nova. Junto com Enver lavam a louça pela primeira vez e ao ver o resultado o avô e a neta se abraçam e sorriem. Por outro lado, Bahar chega ao bairro de Arif para visitar Seida. Ela vê que Yusuf está atendendo no refeitório, que ao vê-la avisa que Arif está no apartamento, mas ela não deveria procurá-lo e deixá-lo sozinho, pois ele lhe causou muitos problemas. Bahar o ignora e entra no prédio. Ao passar em frente ao apartamento de Arif, a porta se abre e os dois se cumprimentam. Arif avisa Bahar que se ele veio procurar Seida, ela não está porque está ensaiando na boate.
Arif sai do prédio em direção ao refeitório e ao ver Bahar saindo do prédio e caminhando na frente de sua empresa não consegue deixar de lembrar da primeira vez que os dois dançaram juntos e de como estavam felizes. Bahar continua seu caminho. Nesse momento vemos que Munir desce do carro na mesma rua e caminha em direção à cafeteria, onde pergunta a um dos clientes se conhece alguma casa que esteja para alugar naquela rua. Yusuf pede que ele entre e converse com seu filho. Munir informa Arif que está procurando um apartamento para um amigo seu que às vezes estará com os filhos. Arif sai do refeitório e olha para um dos apartamentos de seu prédio. Ele diz que eles têm um apartamento que está desocupado e se quiser pode mostrar para ela. Yusuf se oferece para fazer isso e pede a Arif que vá buscar as chaves. Quando Arif os entrega a ele, ele pergunta a Munir se eles se viram em outro lugar, pois seu rosto lhe parece familiar. Munir diz não e vai com Yusuf ver o apartamento. Ao abrir a porta, Munir percebe que o lugar é horrível e está em péssimo estado. Ele tira algumas fotos para mostrar ao amigo e diz que mais tarde lhe contará sua decisão. Seida está chegando em seu apartamento e ouve vozes vindas de cima. Ela não consegue ver quem está visitando o local e vai até a janela ver quem é e só vê Munir por trás. Ele se despede de Arif e Yusuf e vai embora. Seida recebe uma ligação de Bahar e atende. Bahar diz que estava preocupada com ela e queria saber se ela está bem. Seida responde que sim e avisa que já voltou. Bahar diz que ela já está por perto e que ele pode visitá-la se quiser. Seida aceita e diz que está esperando por ela. Arif está sentado ao lado de seu pai e recebe uma ligação de Kisme e vai falar com ela. Bahar chega de volta ao bairro e quando Yusuf a vê ele caminha atrás dela e informa que a partir de agora ela terá que pagar o aluguel para ele e não para Arif. Bahar responde que não há problema. Yusuf fica bravo com Bahar e diz para ele não pensar em incomodar o filho novamente, pois assim que se separaram ele encontrou a mulher perfeita. Agora ela está com outra pessoa, é advogada, uma mulher linda e bem preparada. Bahar pergunta se ela está se referindo a Kisme, porque lhe parece estranho porque há poucos dias ela ligou para o irmão Arif, e Yusuf fica surpreso. Bahar chega ao apartamento de Seida, ela abre e a cumprimenta seriamente, mas alguns segundos depois ele começa a rir e abraça. A loira diz que não pode ficar brava com a amiga. Bahar entra para conversar. Na cozinha, Seida avisa a Bahar que eles terão novos vizinhos e espera que não sejam pessoas desagradáveis. Bahar ouve a notícia de que amanhã eles voltarão ao prédio. Seida pergunta com quem ela voltará e Bahar responde que só ela e os filhos. Ela morava com Sarp apenas temporariamente e pelo bem dos filhos. Munir está com Sarp e mostra as fotos que tirou do apartamento. Sarp diz que é um lugar horrível, mas fica perto das crianças. Munir informa que até fica no mesmo prédio, mas o local é um depósito de lixo. Sarp sorrindo diz que não. Quanto mais próximo ele estiver de sua família, melhor. No entanto, ele não acredita que quando o proprietário do prédio vir concordará em alugá-lo para ele. Munir diz que o dono é o pai de Arif e ele é um homem que adora dinheiro, então não acha que haverá problema. Sarp diz que será melhor assinarem um contrato para evitar que Arif convença seu pai a tirá-lo de lá e ele pagará 6 meses adiantado. Munir avisa que ninguém mais sabe de sua mudança, porque até Bahar pode objeto. Sarp diz que tem razão e vai esperar até ter tudo pronto. A renda é um fato. Bahar ouve Seida dizer que não foi trabalhar porque discutiu com Henry. Ele veio à casa dela com raiva e disse coisas que a magoaram muito. Ela acredita que tudo foi um plano dela para irritá-lo. Bahar, surpreso, diz que isso não pode ser, pois ele deveria conhecê-la bem. Seida diz que não é verdade, ele a conheceu quando ela era menina, mas talvez ela tenha mudado por causa dele depois de trabalhar em uma boate. Bahar pergunta o que ela fará agora. Seida responde que voltará ao clube. Ela deve mandar dinheiro para o filho e não acha que conseguirá continuar lidando com Henry. Bahar abraça a amiga e diz que sabe que sempre fará o melhor para o filho. Desde que todos sejam juntos eles poderão progredir e apoiar um ao outro. Seida sorri e agradece por ter voltado, pois todos são sua família e não há mais ninguém para apoiá-la e estar com ela nos piores momentos. Poucos minutos depois, os dois saem do prédio e passam em frente ao refeitório de Arif. Seida pergunta à amiga se ela terminou com ele para voltar para Sarp. Bahar responde que ela não escolheu ninguém, quer ficar sozinha e ninguém pode exigir que ela tenha um homem em sua vida. Ela cuida de sua família sozinha desde que seus filhos eram bebês. Agora ele não precisa da ajuda de ninguém.
Seida pergunta se ela passará o resto da vida sozinha. Bahar diz que mesmo que eu quisesse não imagina estar com Sarp, não conseguiria nem abraçá-lo sem pensar em Peril e Sirin e se as coisas fossem assim não haveria paz na casa deles. Seida pergunta o que há de errado com Arif, Bahar responde que nada é um homem muito gentil, mas não é seu destino ficarem juntos. Ela conta um segredo à amiga, ela certamente ficaria feliz com Arif se Sarp não tivesse aparecido. Agora ela não pode separar seus filhos do pai e se ela se casasse com Arif, seus filhos o culpariam por causar a separação dela e de Sarp, eles o odiariam para sempre. Bahar diz que tudo que ele pensa agora é trabalhar duro para criar seus filhos e ensiná-los a serem boas pessoas. Seida olha para ela e diz que se fosse ela estaria com Arif, porque os filhos só crescem felizes com uma mãe feliz. Bahar apenas pensa e rapidamente conta a Seida que se lembra que no caminho para casa conheceu a esposa do dono da loja de vestidos de noiva onde Yelis trabalhava. Bahar pediu desculpas pelos danos causados à sua loja, mas a mulher disse a ele que não houve problema já que Seida pagou tudo. A loira diz a Bahar que isso não é verdade. Bahar pega seu ônibus e Seida fica se perguntando quem pagou sua dívida. Arif está no refeitório e Seida volta acompanhando Bahar para pegar o ônibus. Ela entra e eu pergunto por que os donos da loja que ela destruiu afirmam que ela já pagou por todos os danos. Yusuf está atrás de Seida e pede ao filho que lhe responda. Arif diz que colocou o dinheiro e pode pagar a dívida com ele agora. Yusuf, irritado, diz que agora entende por que estava tão ansioso para vender seu carro, usou esse dinheiro para pagar a dívida de Seida. Bahar não bastava e agora também cuida das mulheres do bairro. Seida exige com raiva que Yusuf a respeite, ele sai correndo do refeitório, mas Seida persegue e bate nele enquanto exige respeito. Então ela volta para Arif e pergunta se o que seu pai disse é verdade. Arif responde que de qualquer maneira o carro era dele e que foi sua decisão vendê-lo e fazer o que quisesse com o dinheiro. Seida se acalma e pede que ele conte a verdade sobre o motivo pelo qual vendeu o carro. Arif confessa que sabia que ela não poderia pagar aquele homem e que ele a colocaria na prisão, então ele só queria ajudá-la. Seida chora, pega as chaves e volta para seu apartamento. Ela começa a sorrir, conta em uma das fotos do filho que não está sozinha e finalmente pega uma tesoura e corta o cabelo dele. Seu visual mudou completamente e ela se sente muito melhor. À noite, todos estão jantando na casa de Atice. As crianças pedem aos avós que as visitem em casa, pois amanhã regressarão ao apartamento. Sirin pergunta a Sarp onde ele vai ficar e ele responde que por enquanto em um hotel, enquanto se muda para um novo local que alugou. Sirin pergunta para onde ele vai e Sarp responde que é um lugar perto de Bahar. As crianças ficam felizes ao ouvi-lo dizer que quando ele estiver lá sempre os levará para a escola, eles se abraçam. Sirin pede que ela o ajude na mudança, ela está disponível para tudo o que ele precisar. Sarp diz a ela que não é necessário e em ver lembra a filha que ela deve ajudá-la com as camisas, embora já tenham pago Sarp, ainda tem uma dívida com sua. Bahar pergunta a que dívida eles estão se referindo, mas Atice pede que esqueçam e mudem de assunto. Sirin continua perguntando insistentemente a Sarp onde ele vai morar se é uma casa, um dormitório ou uma residência. E ainda diz que deve ser um lugar lindo, já que ele é milionário. Sarp diz que é um apartamento comum. As crianças perguntam se o local tem jogos para elas, mas Sarp, um pouco triste, responde que não, ainda pode levá-las à praia para nadar no verão. Nizam e Doruk também pedem ao pai para acampar quando puderem, embora Bahar não goste porque o assusta. Sarp diz que é uma boa ideia e que os três podem ir então. Sirin intervém dizendo que poderia acompanhá-los, ela fica falando insinuações enquanto tenta flertar com Sarp. Bahar não aguenta e pede aos filhos que vão para a sala porque terão uma conversa só para adultos. Ela fecha a porta da cozinha e se senta. Bahar diz a eles que falarão sobre o assunto com todos os detalhes e sinceridade, mas primeiro Sarp tem algo para lhes contar. Sarp confessa-lhes que já não é um homem milionário, não tem um tostão, largou tudo para se libertar dos seus problemas e poder continuar a vida que deixou desde o dia do acidente, embora só ligue para foi um acidente para não incomodar o Sirin, porque todos sabem que não foi assim. Sarp pede a Sirin que se lembre da noite em que arruinou toda a sua vida. Bahar o apoia e deixa claro que está cansada das mentiras. Eles vão conversar sobre o que realmente aconteceu. Porém,
Ela gostaria de saber antes de tudo qual é a verdadeira relação entre Sirin e Sua. Ela sabe que Sarp a encontrou em sua casa quando a procurou para doação de medula óssea e ela não entende o porquê. Sirin diz que ela é uma mulher jovem e solteira, pode fazer o que quiser e não tem vergonha de nada. Ela diz a eles que era amante de Sua. Bahar surpreso pergunta a Tice se isso é verdade e a Tice diz que sim, mas eles terminaram. Sua deu joias muito caras para Sirin e ela as vendeu. Agora que pagaram sua dívida com Sarp, eles devem pagar aquele homem também. Enver diz que é verdade e os três trabalharão para pagar. Bahar com raiva diz a sua irmã que ela não tem o direito de incomodar seus pais dessa forma ou fazê-los passar por tudo isso. Sirin diz que ela pensa o mesmo dela, está cansada de sempre incomodá-los trazendo à tona questões do passado, mas se é sobre isso que ela quer falar esta noite, então ela lhe dará o prazer de contar a ela tudo o que ela quer. Bahar diz que irá ao quintal conversar com Sirin e Sarp, não envolverá mais os pais. Arif está jantando com o pai que lhe diz que o homem que alugou o apartamento quer assinar um contrato para evitar problemas e que o farão amanhã. Yusuf então pergunta se ele acha que seria uma boa ideia fazer isso com a ajuda de um advogado e se talvez Kisme gostaria de ajudá-los. Arif diz que Kisme tem negócios mais importantes para resolver do que incomodá-la por causa de um simples contrato. Yusuf pergunta ao filho se ele sabe alguma coisa sobre a família de Kisme, se ele tem um sobrenome bom e conhecido. Arif responde que o pai de Kisme morreu e sua mãe tem Alzheimer. Yusuf pergunta como o pai morreu, quantos anos ele tem e se tem irmãos. Arif responde que seu pai morreu antes dela nascer. Ela é aproximadamente 4 anos mais nova que ele e se ele tem um meio-irmão que ainda não conhece. Yusuf fica pensando. Por outro lado, vemos que Seida chega com muita coragem ao refeitório de Henry e entra, cumprimenta-o e pede-lhe que converse um pouco. Henry, surpreso ao vê-la, também a cumprimenta e pede que ela se sente. Ela conta a ele que no dia em que ele foi vê-los dois estavam muito chateados e ela não conseguiu contar a ele todas as coisas que eram necessárias. Seida deixa claro para ele que não é a mesma mulher que ele conheceu. Muitas vezes as pessoas associam os outros a coisas desagradáveis. No caso dela, ao trabalho no clube, ela diz que não poderia contar a ele sobre Arda porque ela pensei que ele só pensaria coisas ruins sobre ela. Henry diz que talvez ele não tivesse pensado assim se tivesse contado desde o início. Seida esclarece que sua percepção é diferente. Na última vez que se falaram, ele disse a ela que ela só queria se aproveitar dele como pai e que só lhe pediria dinheiro. Não é assim. A única coisa que ela quer é que eu a conheça como a Seida de muitos anos atrás e não pense mal dela. Ela não quer que ninguém pense nela como desagradável e quer se curar. Porém, quando Henry não obtém resposta e apenas olha para ela, Seida derrama algumas lágrimas e diz que não precisa dizer mais nada. Ela pega sua bolsa e sai do refeitório. No pátio da casa de Atice todos estão reunidos para conversar e Bahar pede que falem a verdade. A primeira coisa que ela pergunta é onde Sarp e Sirin se conheceram. A maluca ondulada responde que estava esperando um ônibus onde conversaram por horas sem parar. Sarp garante a Bahar que não se lembra dele e que para ele ela era apenas mais uma estranha. Ele nunca o viu com os mesmos olhos com que sempre viu Bahar. Sirin começa a rir. Sarp pergunta qual o motivo de sua risada. Ele se atreve a fazê-lo depois de arruinar a vida de tantas pessoas. Sirin pergunta se ele também não se lembra de todas as outras vezes em que se viram. Era ele quem estava procurando por ela. Sarp tenta explicar a Bahar que tudo que sua irmã diz é mentira. Sirin aceita que naquela época ela era apenas uma menina que se interessava pelo cunhado e por isso o procurava. Ele então pergunta a Sarp se ele esqueceu todas as tardes que passaram juntos em sua loja. Sarp diz que ela iria até a barraca dele e ele ajudaria porque ela parecia se interessar muito pelos acampamentos como qualquer jovem. Um dia ele até deixou claro para ela que era um homem casado e que não era uma boa ideia para ela voltar para sua tenda. Nunca houve absolutamente nada entre os dois. Bahar não acredita nele e garante que é ele quem está mentindo, ou talvez como pode explicar as mensagens de texto no celular. Sarp pergunta a Sirin se não bastava e ele também fez outra coisa com seu telefone. Enver explica a eles que sabe o que aconteceu e conta tudo o que aconteceu, quando encontrou o telefone no quarto do Sirin. Enver diz a Bahar que sabe muito bem que sua filha enviou essas mensagens para si mesma e até as confessou a ela. Bahar pede a Sarp que então explique por que encontrou uma fotografia dele e de Sirin sentados na loja de sua cidade natal no celular de sua mãe Atice.
que tinha como papel de parede, Doruk foi quem viu a fotografia e a avisou. O que não consigo entender porque se ele afirma que Sirin é apenas uma mulher que ele mal conhece, é porque ele tem uma foto com ela naquele lugar. Sarp apenas responde que não sabe. Sirin sorrindo diz que achou que estavam falando de outras fotografias proibidas e se assustou. Sarp não consegue acreditar que os mencionou e Bahar, chateado, pergunta a que fotos ele está se referindo, mas ninguém responde. Bahar diz que não pode mais fazer isso e pede que a deixem em paz. Ela entra em casa e Sarp apenas olha para Sirin com muita raiva. No dia seguinte, Nizam e Doruk terminam o café da manhã na companhia de Enver e Atice. Bahar entra e rapidamente os prepara para irem para a escola. Enver pergunta a Bahar se seria possível ele buscá-los à tarde, pois ele sente falta de ficar com eles. Doruk conta ao avô que seu pai é quem sempre os busca e continuará a fazê-lo mesmo quando ele se mudar. Sarp sai da sala para levar as crianças à escola. Doruk conta para sua mãe que hoje vai distribuir os convites de sua festa para amigos e professores e dá um para ela. O garotinho pede para ele entregar para seu tio Nezir. Bahar diz ao filho que sente muito, mas não pode comparecer. Doruk diz com tristeza que prometeu que viria e que eles ficariam juntos. Bahar responde que Nezir não é um homem muito bom, por isso prefere que ele não venha e deixe o convite sobre a mesa. Todos saem de casa e Sirin encara o convite. Doruk pergunta à mãe se ele pode convidar Arif então e ela responde que podem perguntar primeiro. O menino diz que ela fará para ele um lindo convite de várias cores. Sarp se aproxima de Bahar e pergunta se ele pode acompanhá-la ao café para continuar conversando sobre o assunto da noite anterior. Ela, ainda irritada, responde que o assunto está encerrado. Não querendo que as crianças suspeitem e não possam continuar falando sobre o assunto, Bahar e Atice se despedem de todos e seguem outro caminho. Sarp continua seu caminho com seus filhos para a escola. Enquanto isso, Sirin sai furtivamente de seu quarto vestido elegantemente. Ele aceita o convite de Nezir e sai pela porta dos fundos da casa. Enver a chama para ajudá-la com as camisas, mas ao verificar os quartos percebe que fugiu, pois não tem mais dinheiro. Sirin caminha até o ponto de ônibus. Por outro lado, Munir e Sarp caminham juntos e encontram Yusuf em um café ao ar livre. Munir entrega a eles os contratos de aluguel que preparou e Yusuf procura seus óculos para ler o nome e os dados de Sarp, mas percebe que não os trouxe, então apenas obedece onde assinar. Ele diz que tudo parece estar em ordem. Sarp avisa que vai depositar sua conta agora mesmo com 6 meses de aluguel adiantado e que vai se mudar hoje. Surpreso, Yusuf diz que parece perfeito e imediatamente lhe dá as chaves do apartamento. Sarp e Munir se despedem e vão embora. Sirin chega ao escritório de Sua e o cumprimenta. O velho careca pergunta como estão Sarp e Bahar e se ainda moram com eles. Sirin responde que sim, mas acha que eles vão se mudar hoje. Os dois só fingem se dar bem quando estão com os filhos e ele sente que Bahar ainda está com Arif. Sua pergunta se Nezir os contatou e Sirin conta que recentemente receberam um pacote de Nezir que continha um terno para a festa de circuncisão de Doruk neste fim de semana e na verdade ele acha que Nezir é apenas mais um convidado. Sua diz com raiva que eles devem ser loucos por pensar em convidar alguém que tentou matá-los. Sirin avisa Sua que foi vê-lo porque precisa que ele ajude em alguma coisa. Ela não tem emprego e também não está estudando. Ele pensou que poderia ajudá-la com um emprego. Sua responde que ficaria feliz em ajudá-lo, mas ele não acha que Piriu irá apoiá-lo com isso. Em vez disso, ele pode dar o dinheiro diretamente a ela, se quiser. Ele contata o departamento de contabilidade e Sirin sorri. Poucos minutos depois, ela sai do prédio com dinheiro na bolsa. Ela pega um táxi e vai até a empresa de Nezir. Atice diz a Bahar que Enver irá buscar as crianças na escola e deixá-las com Seida para que possam voltar ao trabalho. Bahar pergunta à mãe se Seida poderia ajudar o pai a terminar as camisas, pois ainda há um longo caminho a percorrer. Atice responde que é uma boa ideia e que ela deveria perguntar a ele. Atice tenta mencionar o que aconteceu ontem à noite, mas Bahar responde que não quer falar sobre isso. Eu ouvi todos vocês e isso foi o suficiente. Atice diz que está tudo bem, a vida deve continuar de qualquer maneira e as coisas mudam, até Sirin mudou, pois percebeu que não quer competir com a irmã em tudo. Bahar fica pensando. Poucas horas depois, Yusuf retorna ao refeitório e Arif pergunta como foi a reunião.
Yusuf diz isso muito bem, eles até pagaram 6 meses de aluguel. Arif pergunta qual é o nome do inquilino e o que ele faz, e Yusuf lhe entrega o contrato para que ele leia os detalhes, mas pouco antes de abri-lo, Nizam e Doruk gritam seu nome e correm para cumprimentá-lo. Arif pede a Enver que os deixe ficar um pouco com ele e depois os levará até Seida. Enver diz que sim e entra no prédio para ver Seida por um momento. Yusuf diz que é melhor ir até a casa e pedir o contrato a Arif, que não conseguiu ver o nome do inquilino. Enver chega ao apartamento de Bahar onde está Seida e que o limpou e organizou para que Bahar e os filhos possam voltar a viver com conforto. Enver diz a ela que ela fica muito bem com seu novo corte de cabelo e eles se sentam. Ele diz a ela que ela deveria ir ajudá-lo com as camisas, talvez eles possam se dar bem e expandir o negócio. Seida, sorrindo, responde que ficará feliz em ajudá-lo, mas não acha que isso possa ser permanente, já que ela ganha mais dinheiro onde trabalha agora, a escola do Arda é cara e ele tem estado doente, mas vai ajudar com as camisas sempre que tiver tempo. Enver diz que está tudo bem. Seida conta como Bahar ficou mal no dia em que voltou ao prédio, porque se lembrou de Elis. Enver diz que será melhor dizer a Tice para acompanhá-la de volta hoje, para que não seja difícil. Ao mesmo tempo, vemos que Sarp chega em uma pequena van, instrui o homem que dirige o veículo a deixar a tinta no apartamento e fazer algumas medidas que estão em um pedaço de papel, depois lhe dá as chaves, o homem obedece e ele sai do caminhão. Então ele abre o porta-malas para tirar as coisas e nesse momento Sarp percebe que seus filhos estão com Arif comendo e rindo juntos. Um dos amigos de Arif pede a Sarp que retire o caminhão porque ele está no meio da rua. Sarp se acomoda no banco do motorista, mas percebe que o homem que mandou ao apartamento levou as chaves do veículo. Ele deve descer sem ser visto e chama o homem para encontrá-lo em um local próximo. Quando Sarp vê que o homem mudou o caminhão, ele entra e pede que o acompanhe para fazer outras compras. Eles vão a uma grande loja onde Sarp se prepara para reformar o apartamento e também acrescenta algumas compras para decorar o quarto dos filhos. Su está conversando com Munir sobre as informações que Sirin lhe deu sobre o convite de Nezir para a festa de Doruk. Ele diz a Munir que não pode permitir que Sarp e Nezir se encontrem e conversem naquela festa. Enquanto isso, Nezir sai da empresa e entra na van com Azim, que lhe entrega um envelope recebido recentemente. Nezir abre e vê o convite de Doruk. A peruca da mulher lembra quando o garotinho prometeu convidá-lo e sorri. Henry diz a Tice e Bahar que eles certamente querem saber o que acontecerá com o filho de Seida. Só queria te dizer que nada vai acontecer, tudo vai continuar como antes e ele vai fingir que nunca descobriu nada. Bahar diz-lhe que não tem que explicar-lhes e eles não têm o direito de opinar, é um assunto que ele deve resolver sozinho. Eles despedem-se e saem do refeitório. A Tice diz à filha que achava que Henry era um bom homem, não quer que eles se demitam, mas talvez seja melhor assim, já que a atitude dele às vezes a incomoda. Bahar diz que não pode pedir demissão porque precisa do emprego também muito. Porém, sua mãe pode fazer isso, então ela poderá ajudar em ver e terá mais tempo para preparar as sobremesas. A Tice diz que não é necessário. Os dois chegam no prédio e sobem até o apartamento de Bahar, que é cumprimentada pelos filhos e Seida. Eles se dão um grande abraço e Seida pergunta se eles estão bem. Bahar responde que sim e diz que irá ao banheiro tomar um banho. Neste momento, ao entrar no banheiro, Bahar começa a se sentir mal, chora e não consegue evitar o vômito. Depois de se acalmar um pouco, ele sai do banheiro. Sarp retorna com seu parceiro no caminhão. Ele diz que o ajudará a carregar a parte mais pesada e depois deverá carregar o resto sozinho para não ser reconhecido. Os dois sobem até o apartamento, mas quando tentam acender a luz percebem que não há lâmpadas. Sarp pede ao homem que vá buscar as lâmpadas que comprou no carro e avisa que devem ficar absolutamente silenciosos para que ninguém as ouça. O homem desce Sarp olha o apartamento horrível com uma lanterna. Seida está no apartamento de Bahar e os dois ouvem barulhos vindos da rua. Seida olha pela janela e diz que aparentemente os novos inquilinos estão se mudando, mas já é muito tarde da noite e isso parece desrespeitoso com ela. Bahar pede que ela não se envolva e apenas os deixe em paz, mas Seida decide ligar para Arif e contar o que está acontecendo. Essas pessoas fazem barulho e as crianças já estão dormindo. Arif avisa que vai cuidar disso e elas calçam os sapatos. Yusuf pede ao filho que deixe os inquilinos em paz. Já lhe pagaram 6 meses de aluguel e ele pode entrar quando quiser.
Arif o ignora e sai de seu apartamento, encontra o homem que está ajudando Sarp e decide ajudá-lo a carregar algumas das coisas que estava descarregando do caminhão. O homem insiste que não é necessário, mas Arif sobe as escadas atrás dele, ao ver Seida na porta, pede que ela os ajude a terminar rapidamente. Ao chegar no apartamento, Arif faz questão de passar por lá e ajudar o homem a trocar as lâmpadas, que muito nervoso aceita. Sarp é encontrado escondido atrás da porta de uma sala. Seida sobe com as malas restantes e junto com Arif examinam todos os quartos. Por fim, o homem se encarrega da lâmpada do quarto onde está Sarp e agradece a ajuda. Arif e Seida se despedem e saem do local. Sarp e seu amigo começam a pintar o apartamento. No dia seguinte, vemos que todo o apartamento de Sarp está pintado. A amiga acorda e vê que ele está terminando de decorar o quarto dos filhos e o parabeniza por trabalhar a noite toda. Sarp diz que vai trocar de camisa para poder ver os filhos. Ao mesmo tempo, Arif abre o refeitório e conhece Seida, que volta do trabalho na boate. Ela diz a ele que levará as crianças para a escola. Arif pergunta se ele deveria buscá-los também, mas Seida responde que Sarp fará isso porque mostrará o lugar para onde se mudou. Arif pergunta se ela sabe onde Sarp vai morar, mas Seida diz que não, eles saberão em breve. Sarp desce até o apartamento de Bahar e bate na porta. Ele pede que ela o deixe levar os filhos para a escola e primeiro fazer uma parada na nova casa. Bahar aceita e lhe dá os filhos. Sarp pede a seus filhos que não desçam as escadas, mas sim subam. Seida e Arif conversam no refeitório. Bahar sai pela janela e pergunta se Sarp e as crianças já saíram. Eles respondem que não. De repente vemos que Sarp, Nizam e Doruk olham pela janela e cumprimentam a todos. Arif, Bahar e Seida ficam muito surpresos. Arif entra no negócio e bate em algumas coisas com raiva ao dizer que é tudo culpa do pai. Depois corre para seu apartamento e pergunta ao pai se ele enlouqueceu ao alugar o lugar para o marido de Bahar. Arif entra à força em busca do contrato. Bahar decide subir ao apartamento onde é recebida pela filha. Ela a leva até o pai e o irmão e diz que eles estão muito felizes por finalmente poder morar com o pai em um lugar tão agradável. As crianças vão para outra sala e Bahar diz a Sarp que já ultrapassou os limites. Sarp apenas lhe diz que não fez nada de errado ao querer estar perto dos filhos. Bahar diz a ele que ele não pode mais voltar para sua vida assim. Embora estejam felizes, esqueceram-se de pensar em todos os problemas que podem surgir. Ela desce e encontra Seida. Ao vê-la, ela diz a ele que não tinha ideia de que esse era o plano de Sarp e está com muita raiva dele. Seida diz que desde o início o que ele queria era se mudar secretamente para que depois Bahar não tivesse objeções à alegria de seus filhos. Sarp e as crianças descem, cumprimentam Seida e dizem que irão para a escola agora. Bahar conta ele pergunta a Seida como Arif reagiu. Seida responde que é muito ruim. Ela até revisou todas as páginas do contrato, mas Sarp fez tudo como deveria e não pode agir contra ela. Bahar teme que Arif pense que ela tinha conhecimento do plano de Sarp. Sarp sai do prédio com as crianças e caminha em frente ao refeitório, trocando olhares com Arif, que pega seu telefone e liga para sua irmã Kisme. Poucos minutos depois, Bahar e Seida também saem para trabalhar. Bahar diz à amiga que é melhor ela ir falar com Arif para lhe explicar as coisas. Ela entra no refeitório e jura que não sabia da mudança de Sarp. Se soubesse, não o teria permitido porque aquele é o seu edifício e a última coisa que quer é destruir a sua paz. Além disso, nem mesmo Yusuf sabia quem ele era. Arif, com raiva, diz que não entende como aquele homem se mudou para seu prédio sem que ninguém percebesse. Bahar questiona se ele não acredita em suas palavras. Se sim, então ele pode pensar o que quiser. Então ela se vira e sai. Bahar sai e pede a Seida que não conte nada aos pais. Ela encontrará uma maneira de contar a eles. Seida pede que ela não se preocupe, e é impossível falar com ele sobre isso se Sirin estiver por perto. No refeitório de Henry, uma mulher está sentada tomando chá e encara Tice e Bahar quando eles chegam e cumprimentam os demais funcionários. A mulher se levanta e Bahar mostra o caminho para o banheiro, mas ela responde que é a mãe de Henry. Bahar pede desculpas, pois não sabia quem ele era. Aí ela se apresenta pelo nome.
mas a mulher apenas olha para ela, entra na cozinha e avisa Tice e Bahar que eles estão demitidos e ela não quer vê-los novamente. Ela não quer os amigos de Seida e aqueles que fizeram parte da cafeteria dela. Do seu plano, eles ficam infelizes por quererem tirar vantagem do filho. Bahar exige respeito, mas a mulher os trata ainda pior. A Tice não a suporta e grita com ela para não falar assim com eles e respeitar a filha. Ela pega suas coisas e pede para Bahar sair dali agora mesmo. Essa mulher os persegue até a rua insultando sem parar. Ao vê-los, Henry pergunta o que está acontecendo, mas eles caminham sem dizer nada. A mãe de Henry conta ao filho que ela mesma acabou de demiti-los. Ele pergunta o que ela estava fazendo ali e ela responde que contou que tem um filho com Seida e ela fica muito decepcionada com isso. Henry pega seu braço e eles entram no café. Bahar abraça a mãe que está chorando porque não consegue acreditar no que aconteceu. A Tice diz que aquela mulher parece decente aparentemente, mas sua personalidade é terrível e ela odeia ter que se envolver nesse tipo de briga. Bahar tenta acalmá-la e pede que ela vá até sua casa para que Enver não a veja naquele estado, mas a Tice diz que é melhor ir com o marido ajudá-lo com as camisas. Ela também pede à filha que não conte nada a Enver sobre o que aconteceu ou ela ficará muito chateada se descobrir que tipo de insultos eles receberam. Eles apenas dirão que desistiram porque Henry estava de mau humor. Bahar diz que está tudo bem e eles continuam voltando para casa. A mãe de Henry exige que o filho lhe dê o endereço de Seida para que ela vá acabar com ela. Henry pede que ele saia porque está incomodando seus funcionários. A mulher pergunta quanto dinheiro Seida pediu e Henry responde que ela não pediu nada. Sua mãe diz que não acha que Seida esteja se mostrando uma mulher decente agora. Ela provavelmente está apenas esperando que ele a peça em casamento e depois pegue seu dinheiro. Henry não aguenta e sai do refeitório. Sua mãe o persegue, mas depois volta e pergunta a um dos funcionários e ele lhe dá o endereço de Seida.